Fala galera, beleza? Leandro Bizio Marinho, árbitro de futebol e criador aqui também do canal Juiz e Companhia, o podcast da arbitragem brasileira do Campeonato de São Bernardo do Campo. Galera, hoje estamos aqui com convidados muito especiais, vai dar uma aula para nós aqui de leis, de tudo, e vocês já vão saber quem é, mas começando aqui o nosso programa, também falando aqui dos nossos parceiros, pessoas que contribuem aqui com esse nosso canal aqui, galera. Falar aqui do Despachante Caçula. O Despachante Caçula, galera, tudo em documentação de veículos. Problema com a CNH é com a Caçula, o melhor despachante de São Bernardo do Campo. Ele está na Avenida Francisco Prestes Maia, 680, no centro de São Bernardo do Campo. E também pode chamar pelo WhatsApp, 96862-9202. Despachante Caçula. Pensou em documentação do seu carro? É no Caçula, galera. Fala lá com o Ari, o português lá do Caçula, que ele vai te dar uma boa atendimento. E também, galera, falou que assistiu aqui no podcast Juiz e Companhia, vai ganhar um desconto especial no documento do seu veículo, beleza? Então, procura lá o Ari, o Portuga, beleza? E também, galera, vamos falar também da Pizzaria Bom Gusto. A Pizzaria Bom Gusto, a pizza frita aqui do ABC e região. É a melhor pizza que você vai contar uma experiência muito diferente, galera. Então, você pode pedir a Pizzaria Bom Gusto pelo telefone 11 3438 3181, pelo WhatsApp também 34370605 e também, gente, pede pelo iFood. Só que no iFood vocês vão ter que colocar lá Bom Gusto Pizza Frita. Aí vocês vão achar lá e aí vocês pedem pelo iFood e eles entregam na sua casa. A melhor pizza, gente, é uma experiência diferente. Eu falo pra vocês que daqui a pouco a rapaziada aqui vai experimentar a pizza e vocês vão ver que diferente que é a pizza. É uma massa fininha, crocante e é na Pizzaria Bom Gusto. Beleza, galera? E tomando a liberdade aqui, vou falar de um amigo meu, um parceiro que é meu advogado, o Arthur Migliari. O Arthur Migliari, gente, ele, tudo que eu precisei dele, ganhei as causas, ele me atendeu muito bem. Então, se você precisa de um bom advogado lá, de repente, fala lá com o meu amigo, meu advogado, Dr. Arthur Migliari. O telefone dele é 3105-7525 e 99635-2796. Beleza, galera? Dá uma atenção lá. Então, galera, sem mais delongas, hoje nós temos aqui dois convidados especiais. Eles são formados em Direitos e também atuam no Tribunal aqui Desportivo de São Bernardo do Campo. Vamos falar com o Dr. Siqueira e o Dr. Gilberto do Tribunal. Boa noite para vocês. Obrigado, bem-vindo e valeu pelo aceitar o convite aí. Boa noite, o prazer é nosso e à disposição para todo e quaisquer esclarecimentos. Bacana. Doutor? Boa noite, Leandro. Muito obrigado pelo convite e ainda mais por conta de estar aqui em tão boa companhia, que é o doutor Siqueira, meu dileto amigo e colega do Tribunal de Justiça Desportiva. Bacana. E o doutor Siqueira é casado? O doutor Siqueira tem filho? Como é que conta a vida para nós um pouquinho? Eu sou casado, são 2 filhos. A minha esposa também é advogada. Ah, legal. E eu fui levado ao Tribunal de Justiça Desportiva de São Bernardo do Campo pelo Dr. Giovanni, uma pessoa muito conhecida aqui em São Bernardo do Campo. Infelizmente ele faleceu. E na época ele me convidou, né, em 96. 96. Você já está no tribunal desde 96? 96, há 26 anos. Né, atuando nos casos, colaborando para o desenvolvimento do esporte, buscando sempre a harmonia, que é a melhor prevenção nesse sentido, né? O tribunal atua buscando sempre não ser punitivo, mas buscando a correção para que haja uma melhor harmonia entre as pessoas, os clubes. Tanto é que o Tribunal de Justiça, assim como a Liga de São Bernardo do Campo, ela é por demais respeitada em todo o estado de São Paulo, devido à atuação do nosso tribunal. Dr. Gilberto é uma pessoa muito experiente e tem colaborado muito. Né? Obrigado, doutor. No começo, o Dr. Gilberto é mais antigo do que eu. Né? Nossa, eu sou sincero, eu nem lembrava que era tanto tempo. O tempo voa, né? Se você entrou em 96, eu tinha dito para o Leandro que eram 13 anos. É verdade. Nossa Senhora. Quantos anos? Ele falou que é mais antigo, que eu falei assim, não é possível, é 13 anos? Então, eu
perdi a noção do Desde tempo. quanto tempo? Desde quando tá lá? Se Gilberto? antes dele, deve ter sido 94, 95. Eu tive essa curiosidade, doutor Gilberto, porque acho que foi sábado agora. Teve um jantar oferecido ao Tribunal de Justiça. Sim, e não eu pude indaguei ao comparecer. Robson. Falei, Robson, eu tenho muita dúvida quando eu comecei no tribunal. Né? Aí ele pesquisou e falou. E lá na liga, onde que foi inaugurada agora, tem uma placa que eu estava presente em 2003. Puxa vida, hein? Então são 26 anos. Nossa. E que área que vocês atuam Na área do direito? do direito? Na verdade, assim, eu... Fora do Tribunal Desportivo, eu né? Claro. não tenho muita dificuldade em outras áreas, né? A única área que eu não atuo mesmo é na área previdenciária. Certo. Mas trabalhista, civil e principalmente a área criminal é uma paixão. Tribunal do Júri, né? Só previdenciária que eu nunca me dediquei. Legal. E o senhor, Gilberto? Conta um pouquinho da sua história aí também para nós. Eu sou casado, tenho 3 filhos. Lamentavelmente, os 3 palmeirenses. 3 palmeirenses? Pera, lamentavelmente. Peraí. Você não é palmeirense, então? Eu sou São Paulino. Você é São Paulino e seria tu palmeirense. É verdade. Rapaz. Mas, cada um carrega a cruz que pode. Né? São inteligentes. Aí é discutível. Já vimos aqui que hoje vai ter um São Paulo e Palmeiras aqui hoje. Com a minha companheira já há 30 e... Não vou errar, hein? Rapaz. 32 anos de casamento. Não, acho que não, são... Olha... Já deu branco, já vai deu ter branco. confusão em casa. Já. Vai apanhar, hein? A Marinês vai me dar bronca lá em casa. Eu atuo basicamente na área do direito do trabalho. Direito do trabalho, trabalhista. Eu gosto mais do direito do trabalho porque eu acho que é a área do direito mais próxima do cidadão e mais efetiva. As outras áreas, principalmente a área civil, no meu entendimento, ela é muito burocrática e dificulta muito o acesso do cidadão. Então, eu gosto da área trabalhista porque a gente consegue ver o resultado mais rápido e é maravilhoso ver o sorriso do cliente ao final, quando ela consegue resolver o seu problema, eventualmente receber os seus direitos. E isso sempre me atraiu muito. Mas eu faço alguma coisa na área civil também, na área previdenciária, que o doutor Siqueira não gosta. A única área que eu não gosto e faço questão de não fazer é a área tributária. Tributária. Eu acho uma área muito Deve ser árida. muito chato, né? Deve muito ser árida e para mim não serve. Ah, legal. Confesso para vocês que assim, eu sempre tive esse sonho de formar em direito. Fiz até o 2º ano de direito. Eu terminei o 2º ano e aí veio a pandemia e tal. Eu falei assim, não, agora eu vou parar com isso aí. Aí eu parei e não voltei. Mas assim, até por realização, ainda tem essa meta. Vou só porque eu gosto de estudar, tá? Eu gosto de fazer as coisas. A minha esposa mesmo, Camila, vai estar assistindo a gente aí, ela fala, pô, volta a estudar, cara. Você gosta de estudar, faz direito, termina o direito, cara. Eu falo assim, vamos ver ali pra frente, quem sabe. Eu sou um apaixonado por direito. Todas essas séries que passam de tribunal, eu assisto todas, cara. Todas. Mas é diferente do que tá na tela lá. Muito diferente. Sei disso. Muito diferente. Sei disso. Mas eu sou apaixonado. Aproveitando essa deixa que você deu, no meu caso, por que eu resolvi cursar Direito? Primeiro, há muito tempo, eu sempre presenciava as pessoas aposentadas se queixando das dificuldades de se manter, né? E eu já tive em mente, falei, eu preciso fazer algo que mesmo me aposentando eu continue a trabalhar. Aí, isso daí me despertou. Mas o que me despertou mais ainda é quando eu fiz a faculdade de administração de empresas, né? Tem a matéria de direito. Os meus colegas iam mal, todos eles. Quase que 100%. E eu já ia bem. E
teve um rapaz que trabalhava na Volks, falou, nossa, como que você consegue? Isso é coisa de louco. E eu tinha maior facilidade. Além do que também, nessa época, há pouco tempo eu havia saído da Polícia Militar, eu era sargento, saí da Polícia Militar, então eu já aproveitei. Falei, Polícia Militar, mas é totalmente diferente, tem nada a ver. A defesa é totalmente diferente da época da Polícia Militar. Aí, isso daí que me levou a fazer direito. Graças a Deus, tá tudo bem. Rapaz do céu. Rico não fica, mas dá para sobreviver. Sem se queixar, vai. Aí vocês estão querendo... advogado vai bem. Demora para receber dos caras, mas vai bem. Quando recebe, vai bem. Deixa eu fazer uma correção. Em janeiro eu faço 30 anos de casado. Olha só, tá vendo? Bom, pelo menos errou pra mais, né? Qual o nome da esposa mesmo? Maria Inês. Maria Inês, errou pra mais, olha só, não tem problema. Dura é quando erra pra menos. Errou pra menos é complicado. E vocês nasceram onde? Eu sou andrense. Você é andrense? Nasci na finada Santa Casa. Quer dizer, lá não era Santa Casa, lá era o Promatre. Na rua Senador Flacker. Já não existe mais. Sim. Nasci lá e morei toda a minha vida lá. Só mudei para São Bernardo quando casei. Entendi. Aí moro. Então hoje você é morador de São Bernardo? Sou morador já há quase 30 Doutor anos. Siqueira? Eu não. O meu pai, ele se morou aqui em São Paulo, em Pernambuco. E depois de um determinado tempo ele voltou para Pernambuco, né? Conheceu minha mãe, se casou, se estabeleceu, comerciante. E questão de política, ele acabou tendo que sair da cidade, veio para São Paulo, nessa época era criancinha ainda, né? Nem poderia trabalhar. E, contra a minha vontade, né, acabei vindo para São Paulo, ainda bem. Desde aquela época eu já era palmeirense, hein? E eu nasci numa cidade, que é uma cidade muito famosa, né? É só... Para você ter uma ideia, é onde que nasceu o Lampião. Rapaz, então, já ouvi uma história dessa daí. Eu ouvi uma história dessa daí que vocês... Teve uma história da família lá com o Lampião, é isso mesmo? É verdade, sim. Serra Talhada, sertão de Pernambuco. Ela conhece, já esteve lá, ficou apaixonada. A minha filha é nascida aqui, em São Bernardo do Campo, a Eloá, advogada também. E a primeira vez que ela foi para Pernambuco, ela acho que tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos, né? E para voltar, não queria voltar, começou a chorar. Ficou apaixonada, que realmente lá o pessoal se diverte. Graças a Deus. E Lampião é de lá? Lampião é de lá, de Serra Talhada. Né? Tem até uma história, não, é verdade, né? O Lampião, eu tenho um tio que se chama Senhor Pereira. Se você pesquisar, você vai ver. Ele foi o primeiro chefe de Lampião. Rapaz... Também saiu depois de Serra Talhada, foi morar em Goiás, conseguiu formar os filhos deles, médico, todos eles, né? Então, Serra Talhada, Pernambuco. Bacana. E agora E já mora aqui há 51 anos. Mora há 51 anos aqui. 51 anos. 21 de fevereiro. Para futebolista aqui. Bom, São Paulino, palmeirense. E aí, no São Paulo próximo ano, o que você acha? O que você acha? Eu estou desanimado. É mesmo? Eu estou desanimado. São Paulo... Mas vocês tiveram uma contratação boa agora essa semana, né? O Pelé, o menino lá, o Pelé, tá indo embora, tá indo pro Vasco, né? Tem um bom reforço, né? Eu já nem tô acompanhando. Eu acompanhei... Qual o nome do menino? Edson Pelé? Qual que é o nome? Léo Pelé. Léo Pelé. Agora vai. Léo Pelé. É de São Paulo, Léo Pelé. Tá, mas ele era do Santos já. Ele era do Fluminense, né? Fluminense, Era do Fluminense, aí veio pro São Paulo. E aí a torcida... Eu tô falando porque por causa do futebol, eu recebo muito meme referente a futebol. E eu recebi o meme do Léo Pelé, que falava assim... eu faço uma proposta de... Aí o São Paulo respondendo, aceito. Sem nenhum problema. Então, isso desanima o torcedor, sabe? Eu não tenho pretensão de ser um grande conhecedor, eu sou um mero torcedor. Mas, como um torcedor já antigo, um que viu o São Paulo ser campeão do mundo, acordei de madrugada para assistir o São Paulo lá no Japão, então, vendo o time de hoje, desanima.
E ainda bem que meu pai não está aqui para ver, porque ele estaria muito desanimado também. É mesmo. Ele era um São Paulino roxo. São Paulo Ele foi uma perdeu grande o rumo, referência, né? Foi, então. Uma grande referência. Eu lembro que na época de 90, década de 90. Era o São Paulo e o resto. Então. Porque o São Paulo era um modelo de clube, modelo de... Então. E perdeu, cara. Perdeu a as estrutura na últimas, diretoria, não sei o que aconteceu. As últimas administrações, infelizmente, não conseguiram Eu não sei reeditar. se tem alguma coisa a ver, né? Mas, de acordo com a Bíblia, né? Os humilhados serão exaltados. O Palmeiras, ele passou por um período muito triste, melancólico. 18 anos? Duas vezes rebaixados. Né? E eu me lembro de um presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar. Sim. Ele humilhou o Palmeiras. Ele foi para uma entrevista com um outro dirigente, levaram banana e falou que o Palmeiras se apequenou. Daquela época para cá, o resultado está aí. O Palmeiras, né, tá lá em cima. Ainda hoje se sagrou campeão. A categoria de base do Palmeiras, todas elas, desde o sub-10, ganhou. Foi campeão. Palmeiras tá sobrando. Enquanto isso, o resultado. Não sei se isso é castigo, sei lá. Até no mas feminino, é fato, é real isso aí. Foi campeão. Montando um bom time. Até feminino, o Palmeiras tá com uma é campeão boa. hoje. Futebol feminino. Então o Palmeiras realmente tá com a estrutura toda. Porque assim, também nós temos que calhar, né? Futebol não faz sem dinheiro, né? Então, o dinheiro, Palmeiras e Flamengo tá brotando e tem uns bons parceiros e a coisa anda. Mas eu acredito que essa construção do Allianz Parque é que alavancou o Palmeiras. Não, sem dúvida nenhuma. O Palmeiras, mesmo sem jogar, tem a percentagem lá dos renda, lucros. né? Então, Sim, um negócio totalmente, por exemplo, diferente do Corinthians, por exemplo, que eles fizeram com a Arena, o acordo que eles fizeram com a Arena Corinthians, comparando com a do Palmeiras, foi um absurdo. Entendeu? O Palmeiras deu um pulo do gato mesmo. Não, aliás, a Arena do Corinthians tinha que ter o nome do presidente do São Paulo, que também fez uma papagaiada na época. Exatamente. De não deixar o Corinthians jogar ou cobrar muito para jogar no Morumbi. Verdade. Aí o Corinthians Todos os clássicos antes eram no Morumbi. Aí o São Paulo perdeu uma renda tremenda. O Corinthians conseguiu. O Palmeiras também em seguida também parou de jogar. O Corinthians teve um grande patrocinador que dia 1º toma posse. Exatamente. Então, e hoje tem lá o estádio de 1 bilhão e tanto que não consegue pagar. Pagar. Mas pelo menos tem agora o seu estádio e o São Paulo perdeu mais isso. Por conta do seu presidente que não soube. É a soberba, né? A soberba, exatamente. Então hoje nós estamos sofrendo. E assim, no Morumbi, um baita de um estádio lindo. Tá aqui uma foto, inclusive, que eu, nesse ano, no jogo no Morumbi. E assim, era um estádio que eu chegava e eu gostava muito de apitar, porque para sua grandeza, para sua história, é um estádio muito... E foi uma pena a Copa do Mundo não ter o Morumbi como estádio. Foi uma pena. Foi. Porque... E o orçamento de reforma do Morumbi para a Copa eram 400 milhões. E gastaram mais do dobro para fazer o estádio do Corinthians. Mas também, né? Vamos deixar meio que porque daqui a gente vai começar a falar que era 2 para 1 para outro. Mas não era, no caso do São Paulo, não era só o futebol. Shows. Sim, também tinha. Hoje não. Hoje já dividiu. Hoje é a maior. Não. O melhor é o Allianz. O melhor é o Allianz. Para show, melhor localizado, melhor estruturado, acústica do estádio. Nossa, eu vou te falar. Eu já apitei ali jogo no Morumbi com 60 mil pessoas, Maracanã com 65 mil pessoas. Nossa. E a acústica do estádio do Palmeiras com 20 mil pessoas é maior do que um estádio lotado desse jeito. É maior. Porque é incrível. É a arena do Palmeiras, é a arena também do Atlético Paranaense também. A arena do Atlético Paranaense também, a acústica dele é sensacional. Sensacional. Agora no mesmo molde vai vir aí, né? Do Atlético Mineiro, que tá a MRV Arena, né? Lá em Minas, que vai ser do mesmo molde. E acho que a Arena do Santos aí, que também vai ficar parecido também. É a W Torres, né, que vai construir do Santos. W Torres. Tomara, né? Senão só vai ficar Palmeiras e Flamengo, né? O que vocês acharam da Copa do Mundo? Nossa seleção, Neymar, Tite. Olha, eu confesso, eu estava torcendo para Portugal. É mesmo, Portugal. Porque eu sou português
toda a minha família é portuguesa, meus filhos são, minha mulher é, e eu torci muito para Portugal. Foi uma tristeza, realmente, foi uma zebra tremenda. O Brasil eu não botava fé. É mesmo? Eu não botava fé, porque pode ser clichê, mas eu acho que o jogador brasileiro está muito descolado da realidade brasileira. Ele não sente mais aquela honra e aquela vontade de jogar pela seleção. Eu posso estar sendo leviano, posso estar sendo maldoso com os jogadores, mas a grande maioria deles eu não sinto isso neles. Então, descaracteriza o time, descaracteriza, até dá um desânimo em torcer pelo time. Mas, enfim, o jogo em que foi desclassificado foi um cochilo que vai se falar durante 3 minutos? décadas, né? Como é que você consegue fazer um gol na prorrogação e levar o resultado empate? já findado, né? Atacar com 6 quando você está Como diz o ditado antigo, né? Faltando 3 minutos na prorrogação, fura a bola, não tem mais jogo. Então, pois é. E deixar jogar, tomou gol. Nisso você tem que dar o valor pro argentino, pro uruguaio, Exatamente. o paraguai. Eles sabem fazer isso. Eles, apesar de que tomaram um gol também de pênalti no finalzinho da final. Mas quando Portugal saiu, para mim a Copa acabou. É mesmo? Eu me desanimei. Como que o senhor estava, doutor Siqueira? Então, com relação à seleção brasileira, eu me recordo, aí nessa época eu ainda morava em Serra Talhada, e não é igual hoje, né? Comunicação, televisão, pegava a cocheadeira, você tinha que colocar o bombril. Até pouco tempo aí o pessoal faz isso época, ainda, viu? Eu era fanático pela seleção, mas justamente por esses fatos aí que o doutor Gilberto acabou de narrar, com o passar do tempo, eu fui desapegando. Eu não torço para a seleção. Eu não torço contra, mas não torço a favor. Sim. Eu só torço para o Palmeiras mesmo. Certo. Não torço para a seleção, nem a favor nem contra. Mas justamente o que o doutor Gilberto falou, com bastante propriedade, é o meu sentimento também. Porque esses jogadores que são selecionados não tem a ver aqui conosco aqui do dia a dia. Por exemplo, né? Não estou puxando sardinha para o Palmeiras, mas o Scarpa, o Dudu, o Gabigol, né? Por que esse pessoal não... O Gabigol, para mim, foi um Entendeu? Agora, tiro no pé. Eu, sinceramente, o jogador Rafinha, eu desconhecia. Eu também. Né? Eu desconhecia. Então, é o que o doutor Gilberto falou, não tem aquela conexão. Né? Então, é assim que eu vejo a seleção. Não torço para a seleção brasileira. Eu não senti nada para mim. Eu acho que, assim, de verdade, para mim, time por time, para mim era um dos melhores times da Copa. Porque não tinha uma seleção que destoava demais. Tava tudo nivelado ali, mas ainda acho que a seleção brasileira era a melhor nome por nome. Agora, a Argentina, digamos assim, acordou quando podia, quando devia, né? Perdeu, tomou a porrada no primeiro jogo, falou, opa, se a gente não jogar, vamos ficar com fora. O nome não ganha. Tomou uns sustos, né? Até contra a Holanda, ganhando 2-0, até os 85 do segundo tempo, e depois tomou empate, ganhou depois, e aí depois contra a França na final também. Incorporou mas e quis ganhar. E aí acordaram o homem, deixaram o homem chegar, o Lionel Messi. É um ET, o cara vai fazer a diferença. Mas, olha, em relação ao Messi, ele teve, entre aspas, sorte de ter ganho essa Copa, porque se não ganhasse, o torcedor argentino iria desprezar ele muito, porque eles acham isso dele também, que ele nunca foi, né, muito argentino, porque ele foi muito novo para a Europa. Na seleção nunca tinha dado aquela emplacada. Mas assim, eu não sei se vocês compactuam disso daí, mas seria uma judiação um jogador como o Messi não ganhar uma Copa do Mundo. É verdade. Esse cara, ele tinha que ser presenteado. Por exemplo, Portugal, Cristiano Ronaldo. Podem falar o que for do Cristiano Ronaldo, que ele olha pro telão mais do que olha pra bola. Pode ser. Mas um cara desse, que tem os números que ele tem, ele não poder ser coroado com uma Copa do Mundo, não ganhar uma Copa do Mundo, é que assim, o time que não futebol ajuda. Não é justiça, o time né? não ajuda. Mas, rapaz... Mas é a melhor geração portuguesa
desde Eusébio. Sim, sim, sim. É que ainda é abaixo, né, das outras. Ainda é abaixo. Mas você é português mesmo? De origem ou descendente? De família. Eu sou da primeira geração de brasileiros. Eu nasci no Brasil, mas tenho nacionalidade portuguesa. Mas toda a minha ascendência é toda portuguesa. Da minha mulher também, a mãe dela é da Ilha da Madeira. Então, as nossas raízes... E o Abel, você está gostando do Abel? O Abel, eu tô odiando o Abel. Eu sabia. Eu queria que o Abel voltasse para Portugal, entendeu? Que coisa triste, viu? Mas seu Patrício, rapaz. Rapaz, mas eu vou te falar. Eu não sei ainda como que tá aí essa escolha do técnico da seleção brasileira. Não tô acompanhando, eu vi nome Fernando Diniz, o Ancelotti, enfim. Mas, assim, treinador, conhecedor. Eu trabalhei na beira do campo, no campo, apitando o jogo dele. Ele é doido, maluco, precisa melhorar esse lado. Como era o Fernando Diniz. Uma vez eu encontrei o Fernando Diniz numa categoria de base, assistindo o filho dele jogar, e ele era expulso a todo jogo. E aí ele sentou do meu lado e ele falou para mim, perguntou para mim, Bísio, o que acontece que os árbitros só vão lá para campo para me expulsar? Eu falei, olha o jeito que você é no campo, cara. Aí eu comecei, falei, dei uns conselhos pra ele, dei um bate-papo com ele, o que os árbitros sentiam dele. Falei, mas vocês já vão pra me expulsar? Eu falei, não vamos pra te expulsar. Só que a gente já sabe o que vamos encontrar. E aí a gente fica alerta. E aí você dá um motivo, cara. E aí a gente não pode fazer, porque se a gente não tira você, na outra semana quem tá fora é a gente. E aí, o Abel, você vê o número de cartões amarelos e vermelhos que o Abel toma, é um absurdo. O Abel nosso, o Ferreira? Abel Ferreira. Nossa. Sério? Você teve esse papo com ele? Não, esse daí é o tipo Diniz. Ah, tá. Com o Ferreira e o Sampaoli do Santos também, que quando tava no Santos, era maluco. Ele expulsou ele 3 vezes, fora os ameaços. Porque, assim, é doido. Não pode ser assim na beira do campo. Vai ficar fora vários jogos. Tem que ser comedido, e se né? ele não aprender, como o Fernando Diniz, depois desse papo, depois quando eu encontrei o Diniz, depois no Fluminense e tal, ele pegou e falou assim, e aí, melhorei? Aí eu olhei pra ele e falei, você lembra daquele papo ainda? Ele falou assim, claro que eu lembro. Fez a diferença pra mim. Eu parei pra pensar e falei, vou sossegar mais. Tanto que hoje eu não encho mais o saco da arbitragem. E melhorou, cara. Enquanto o Abel não melhorar isso, eu acho que ele não vai ser técnico de seleção. Porque... Depõe muito contra ele. Então se eu puder ter essa oportunidade de falar para ele não melhorar. Pelo menos enquanto o Brasil não contratar um técnico. Porque ele é um cara assim. Deixa ele no Palmeiras, tá bom. Um cara muito bom, tem o time na mão, tem tudo. Só que precisa ficar mais em campo. Tem estrutura, tem tudo. Ele não respeita a arbitragem. Ele pelo vai pra que ele cima, ganha, ele tem que chuta ficar na água, ele dá umas estribeiras lá no campo que não tem jeito. A arbitragem não é que marca. Mas é muita emoção, né? Já vai esperto. Sabe quem tá. É igual eles sabem quem são os árbitros. Eles fazem uma análise, eles colocam lá na predição a foto do árbitro e fala como o árbitro tudo. E nós também sabemos quem vai estar no campo. E aí o Abel Ferreira, ele sofre algumas coisas desse tipo pelo histórico dele. Sim. Pelo histórico dele. E tem que melhorar. Senão não vai. Mas depois que fica marcado, né? Fica difícil. Mas eu torço pro Diniz, cara. Porque é um cara diferente, é um cara que joga bola. O problema do Diniz é que São Paulo teve isso, né? A bola dentro da pequena área, passando em cima da linha, o goleiro dando um chapéu. Eu me lembro quando ele era jogador do Palmeiras, um excelente jogador. Baita jogador do Fluminense, jogou no Fluminense. Agora, como é que ele vai fazer o Alisson sair jogando? Mas já difícil, deu também, né? Pode, né? Já deu, né? Ele vai pra Mas é um baita goleiro, mas, poxa, já deu, né? Mas esse Alisson acho que passou. Eu também acho. Mas ele não tem nem 30 anos. Mas 30 sei anos. Lá. Sei lá. Mas... É um goleiro que não compromete. Ele faz o feijãozinho do arroz dele bem feito. Bom goleiro. Mas eu acho que essa tá Copa bom aqui já. deixou a desejar. Ele podia ter pego pelo menos um pênalti. Podia ter pego. É verdade. Aí, quando pega o Muralha e não pega nenhum pênalti, porque caiu do mesmo lado, fala um monte. Aí porque o Alisson, todo mundo ficou quietinho, não falou nada, né? Falou nada, mas enfim, faz parte. Gente, tá gostando aqui? Dá um like, se inscreva no canal.
E ative o sininho para receber os próximos vídeos, as comunicações dos próximos programas. E aí siga a gente no Instagram também, lá, podcast Juiz e Companhia. Siga a gente lá e aí pode fazer as suas perguntas aí pra gente também. E aí, doutor, o que levaram vocês aí pro Tribunal Desportivo de São Bernardo? O porquê que vocês se identificam com o futebol? Estou vendo que vocês gostam. E aí, pintou essa oportunidade. Como? Como que foi isso daí? O doutor já falou até um pouquinho. A minha história é parecidíssima com a dele. Eu fui convidado pelo saudoso doutor Giovanni de Lima, que tá já era o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva naquela época. Ele já tinha sido presidente de clube e tudo mais. Ele faz parte da liga. Não se pode falar da Liga de Futebol de São Bernardo sem falar do doutor Giovanni de Lima. E ele já me conhecia há muitos anos como advogado e me convidou um dia para participar do tribunal. Eu até argumentei que não tinha contato com a legislação e ele me deu uma grande força, falou que todo mundo ali ia ajudar, ia dar todas as orientações que fossem necessárias, e foi o que aconteceu. Eu me dei muito bem. Lógico, eu gosto de futebol, como quase a unanimidade dos brasileiros. E o que me levou para lá foi a vontade de ajudar também. Porque como eu não consegui ter sucesso no campo, eu era um perna de pau, então eu quis dar a minha modesta contribuição fora do campo. Bacana. Ajudando no tribunal. Basicamente é isso. Doutor Siqueira foi convidado também para o... Então, basicamente a história eu já havia falado um pouco antes, né? Até esse ano ainda fiz parte do time de futebol da OAB. Apitei muito a OAB, viu? Tem. Apitei muito o campeonato da OAB. O nosso time já foi campeão e nessa época aí o doutor Giovanni também jogava. Excelente jogador, né? E uma pessoa muito querida, carinhosa, tratava com respeito. E eu tinha e tenho a maior admiração pelo doutor Giovanni, né? E determinado dia no Baetão, ele chegou: Siqueirão, você vai fazer parte do tribunal. Eu levei um susto, mas como? Não se preocupe, você vai sentar do meu lado, eu vou te ensinar direitinho. Então, é o que eu falo para a Patrícia, que a filha dele está no tribunal. Sim. Também. Hoje, ela sempre fala que eu sou o mestre dela. Eu falei, não, seu mestre é o seu pai, porque o que eu estou fazendo é o que ele me ensinou. Bacana, entendeu? Bacana. E o doutor Giovanni é uma pessoa, todo mundo conheceu, eu tinha maior respeito, admiração, e o que me chamava a atenção nele... Era o sorriso. O sorriso dele e a maneira como ele se portava. Eu me lembro que, às vezes, naquela época, ele ia ao fórum, né? Balcão. Hoje em dia está tudo online, quase ninguém se vê, nem os advogados se conhecem mais, a verdade é essa, né? E o doutor Giovanni, ele ia chegar no balcão e solicitava um processo para consultar, ou se não fazer carga, e era comum, o funcionário falou, doutor, por favor, a sua carteirinha. Aí ele tinha uma carteira bem enorme, grandona da OAB, e entregava. Né? Para quê? Porque não é carteirinha, é carteira. Mas ele fazia tudo na brincadeira. Né? Ele era muito brincalhão. É excelente, doutor Giovanni. Legal. Tanto é que o nosso tribunal é uma homenagem a ele, doutor Giovanni. Bacana. Foi batizado o tribunal com o nome dele. E deixa eu fazer uma pergunta aqui, que a galera mandou algumas perguntas, tá? Então vocês vão ter umas perguntinhas aí da galera que mandaram aí. Uma pergunta aqui que mandaram. O tribunal ele é todo independente da liga, claro, vocês trabalham dentro da liga, né? O tribunal é dentro da liga, mas qual a relação da liga com o tribunal? Como que funciona isso? O tribunal é absolutamente independente. Tá. Ele está sediado na liga por uma questão financeira, basicamente. Logística. Mas o tribunal não deve satisfação nenhuma à liga. As decisões são independentes. De vez em quando, inclusive, nós tomamos algumas decisões que não agradam à liga, mas somos obrigados. Mas também não me lembro, em todos esses anos, da liga também
tentar Influenciar alguma decisão? influenciar de forma nenhuma. Lógico que o antigo presidente, uma vez ou duas, chegou a externar Sua vontade. o seu descontentamento. Tá. Mas ele nunca tentou, pelo menos eu nunca fiquei sabendo de nenhuma tentativa dele. E o atual, então, o Robson é uma pessoa excepcional. Um rapaz que merece todos os elogios. Então, respondendo objetivamente, o tribunal é independente. Certo. Não- Doutor Siqueira, o tribunal, os membros do tribunal ali, eles são remunerados para trabalhar para Não, o tribunal? Como que funciona? Então, no caso aí, no nosso caso, que fazemos parte do tribunal, nós somos todos advogados. Advogados. A todos que compõem o Tribunal de Justiça Desportiva. Não há remuneração. Tá. É um trabalho voluntário, até objetivando contribuir para com a cidade e com o cidadão como um todo. Eu me recordo que quando eu iniciei, em 96, até a viatura da Polícia Militar, quando ia ter julgamento, já foi acionada para acompanhar, que era muita violência. E com o passar do tempo, né, o nosso tribunal, futebol amador, mas eu acredito que a atuação nossa não deixa a desejar como se fosse um profissional. E cada auditor age de acordo com a sua convicção, imparcialidade e procurando sempre demonstrar o correto. O doutor Gilberto sempre chama a atenção dos clubes, quando tem julgamento, por exemplo, o pessoal, ao invés de se preocupar em fazer a defesa, eles querem botar a culpa na arbitragem. Opa, não é? Entendeu? Isso é normal. Doutor, você tem prova? Filma. Hoje em dia, eu sei que o celular está filmando tudo. Isso inclusive é uma das perguntas aqui. Entendeu? Mas o tribunal perguntando objetivamente, não há remuneração. Certo. É voluntário, mas é com prazer. Eu não sei, assim, indiretamente, o que acontece? Você acaba sendo conhecido e você angaria clientes, por exemplo. Entendeu? Claro. Familiares, às vezes, né? Igual eu, que atuo na área criminal. Tem uma pessoa aí de um clube que estava sendo responsabilizado por um homicídio. Tá? E me procurou. Nós fizemos a defesa, o júri. O Edson até também me acompanhou. Ele estava crente que ia ser condenado. Foi absolvido. Quer dizer, você não tem a remuneração do tribunal, mas também, tipo, vai agregando, vai conhecimento, faz um trabalho, né? Aqui, uma coisa puxa a outra, né? Exatamente. Bacana. Uma curiosidade, por exemplo, tem o jogo domingo, quanto tempo que o tribunal julga? O jogador foi expulso porque agrediu um jogador, ou por jogo brusco, né, e tal, alguma coisa assim. Quanto tempo demora para o tribunal julgar esse jogador, com esse atleta? Como que é o negócio? É que a súmula vai primeiro para o procurador. Tá. Então, o procurador, ele analisa para ver se é caso de enquadramento e depois é mandado para o tribunal. Então, geralmente é na semana seguinte. Eventualmente, pode até atrasar mais uma sessão do tribunal, mas geralmente é na semana seguinte, né, que a gente julga. Então, julga com certa rapidez. Tá, então assim, por exemplo, os casos, por exemplo, de expulsão automática, simples, nem vai pro tribunal, já fica... Não vai. Vai pro tribunal, tudo vai pro tribunal. De expulsão, tudo vai pro tribunal. Eu sei do profissional, porque isso daí, todas vão pro tribunal e não tem jeito. Então, nesse caso que você citou, o jogador ele é enquadrado no artigo 250. Tá. E no nosso caso aqui, no nosso tribunal, nós já firmamos uma jurisprudência. Quando é 250, não há nem necessidade de comparecer para fazer a defesa. Tá. Já automaticamente, já aplica uma partida, partida, porque é justamente automática. Sim, é automática direto. Agora, só voltando à questão do tempo que você perguntou, o procurador, de acordo com o código, ele tem 30 dias para oferecer a denúncia. Né? Ele oferece no prazo. Certo. O árbitro, de acordo com o regulamento daqui, normalmente ele tem até 3 dias para apresentar a súmula. E nós julgamos sempre, por exemplo, acontece um jogo hoje, digamos que hoje seja domingo, não nessa semana, na outra, a cada 15 dias, né,
é feito o julgamento. Então, tudo dentro do prazo. Ah, tá. Então, a cada 15 dias vocês se reúnem para fazer os julgamentos. Exatamente. Ah, bacana, bacana. Entendi. Dentro Então, no do caso prazo. dos senhores árbitros, vocês têm 3 dias para entregar a súmula. Precisa correr. Ou, Precisa correr para ir embora, a vestiário. não ser que no regulamento preveja outra data. Na omissão, prevalece 3 dias. Entendi. A gente tem, eu falando na minha parte de árbitro, muitos problemas com o tribunal. Eu mesmo fui enquadrado uma vez na CBF. 266? Eu não lembro qual que foi o artigo, rapaz, mas foi por causa de tempo. Na súmula ali você colocava o tempo do jogo e tal, e aí a hora de término, a hora de início, colocava tudo. Não observar, acho que eu 266. sei lá, cara. Porque assim, quando a gente acaba uma partida, vou falar a verdade do que acontece, os árbitros estão assistindo, eles sabem que acontece isso, no profissional principalmente. A gente acaba esgotado. Psicologicamente, fisicamente, então a gente delega. O quarto árbitro, que está lá a função para fazer a parte administrativa, ele confecciona a súmula e a gente tem a obrigatoriedade de ir lá conferir e tal. E às vezes a gente confia. Ah, não, tá tudo certo e tal. E numa dessa, o árbitro foi lá, o quarto árbitro na época, em vez de colocar um exemplo, o jogo terminou 20-32, ele colocou que o jogo acabou 20-31. Fez uma soma errada lá e colocou. Eu fui enquadrado. Aí me enquadraram. E, assim, não fui punido com multa e suspensão, mas me advertiram. Inclusive, eu participei virtualmente da sessão do tribunal e me advertiram. Porque eu tenho a obrigação de conferir a súmula, e isso está no regulamento de competição, que a súmula é a obrigatoriedade do árbitro, da sua vericidade. Mas não é muito... Eu não sei, eu tô vendo o meu lado de árbitro. Não é muito Caxias isso não, cara? Não é muito preciosismo? Sem dúvida nenhuma. Cara, tá na cara. O árbitro errou uma soma, gente. Não foi. É um erro má material, fé. pode ser corrigido. Até Um adendo. Até na área processual mesmo, civil, por exemplo, trabalhista, isso daí chama-se erro material. Você está sujeito mas você pode corrigir. Exatamente. Simples. Veja, aqui no nosso tribunal, nós já julgamos árbitros também. Há, às vezes, situações que a gente não pode fugir da responsabilidade. Quando o árbitro, principalmente quando o árbitro omite fatos. Sim. E já aconteceu, infelizmente. O árbitro omite fato. E é um fato relevante. Então, a gente não pode deixar passar. Há pouco tempo, doutor Gilberto, nós tivemos um caso, acho que o senhor estava afastado. Esse ano... Teve um árbitro que foi denunciado, porque ele não relatou nada. E houve motivos, tanto é que o delegado da partida relatou expulsões, briga. Esse árbitro aí, ele foi denunciado, né? Só que aqui no nosso tribunal, é o artigo 266 que enquadra o árbitro nesse caso, né? A gente leva em consideração o tempo que a pessoa presta serviços, né? E normalmente o tribunal procura advertir, corrigir para que isso não aconteça mais. A não ser um caso grave, já houve caso de árbitro ser punido, mas não é a praxe. Não, isso daí eu até entendo. Deixar de relatar os fatos. Pô, teve fatos graves, briga, tumulto, tem que relatar. Agora, poxa, até porque nós sabemos da dificuldade, principalmente aqui, no futebol amador. Não é igual ao profissional. Não, exatamente, que tem imagens, tem uma série de coisas. Não, você tem segurança, polícia aqui, para você convocar segurança é Deus. a viatura da Polícia Militar, você não consegue. Exatamente. Tem a GCM, né, que às vezes apoia, com muita dificuldade, né? Então a gente leva em consideração todo esse fator que o árbitro sofre. A dificuldade é grande, dentro do campo de jogo, no amador. Sim, o amador, nós temos plena consciência disso. Tanto é que, em casos de agressão ou tentativa de agressão a árbitro, nós costumamos ser bem rígidos. Porque é uma covardia. Exatamente. São 3 ou 4 árbitros, os assistentes, ou eventualmente o quarto árbitro. No amador, muitas vezes nem quarto árbitro tem. Contra, no mínimo, 15, que é os 11 que estão em campo, mais 4 reservas, no mínimo. Mais Fora a torcida, né? Torcida. Então, é uma covardia inominável.
Então, nós É. pegamos pesado mesmo. E sem dizer que, assim, ali é um pai de família, com um cara que Lógico. precisa do dinheiro ali, vai pra beira do campo pra trazer, pra fazer a feira do final de semana, pra comprar alimentação. Tem gente que, de repente, tá desempregado e é árbitro e Sim. trabalha pra estar ali trabalhando, enquanto os outros, de verdade. repente, tem gente ali se divertindo. O futebol de São Bernardo é um futebol muito forte, que os clubes investem muito em jogador. Então tem jogadores ali que vão trabalhar ali mesmo, vão desenvolver um trabalho. Não Mas- oficialmente. Exatamente. E o árbitro vai lá pra trabalhar, vai O ali árbitro, pra desenvolver. E às vezes eu já vi árbitro, pra você ter uma ideia, amigos meus, ser agredido de ter que colocar platina na cara, no rosto, entendeu? De segurar rosto, ser cuspido no campo de jogo. E eu acho uma covardia mesmo, como você falou. Curiosamente, né, esse domingo, eu perguntei para o Robson, né, que é o atual presidente da Liga. Falei, Robson, quantos clubes são filiados? Você acredita? Eu não sabia. Quase 100. Quase 100, são Aí 90, acho que são 96 clubes, uma coisa assim. então, você vê a dimensão que é. A né? liga É muito grande. É muito E você grande. multiplica isso por pelo menos, vamos colocar uma média aí, que cada clube tenha 16, 17 jogadores. Uma média, pegando todas as divisões. Gente, multiplica isso. Aí você multiplica pelos diretores. Aí você multiplica pelos clubes, pelas torcidas. Gente, é muita gigante, gente. é gigante. E são 4 divisões, Quatro fora divisões, né? veterano, veteraníssimo, júnior, e aí vai. Né? Então, assim, é muita gente envolvida no futebol de São Bernardo do Campo. E no grande ABC, no ABC inteiro. Entendeu? É muita gente. E assim. Fiquei admirado. Eu falei, É muita gente, muita gente envolvida. E os árbitros, né? São, cada jogo, pelo menos 3 tem. Entendeu? Geralmente são 3, né? Que aqui não tem até a função de quarto árbitro, né? E os 2 assistentes. Os assistentes. A né? gente procura sempre proteger o árbitro e os assistentes. Porque Tá. Porque Nesse é a caso. parte mais fraca, na verdade. Ele exato. tá ali Mais para fraca. impor. Sim. E Mas pra- aí, nós tivemos aqui na semana passada Glauco, do Unidos do Morro. Um abraço, Glauco. E também o Rafael do Blumenau. Um abraço pro Rafael também. E eles disseram aqui que a única prova do jogo é a súmula. Não. O que o cara escrever lá tem que ser. Tem que tá dito e não dito. Se não tiver, de repente, uma imagem ou alguma coisa, é a súmula. Como que funciona isso lá? Então, eu vou aproveitar, já que você citou o nome, né? Sim. Então, eu não sei se ele esqueceu. Ele mesmo, não faz tanto tempo, o clube dele foi denunciado, alguns jogadores, e ele levou no tribunal um vídeo mostrando o equívoco do árbitro. Ele citou esse caso aqui. Então isso daí não citou. é verdade. Até porque o relatório do árbitro, assim como do delegado da partida, goza de presunção relativa e não absoluta. Significa dizer o quê? Se a pessoa fizer prova em contrária, não prevalece. Agora, se não tiver, só a palavra, a pessoa vai lá só para falar mal do árbitro, vai prevalecer. Nesse caso aí, ele citou, então vê que o tribunal é sério. Ele citou. Exatamente. Olha, eu vou até aproveitar a penetração do seu programa nos clubes aqui de São Bernardo. A galera tá assistindo, viu? Então, A galera tá vendo. para falar para eles. Não adianta ir no tribunal para falar mal do árbitro e dizer que é inocente. Só falar isso. Não adianta. Olha, eu estou há 30 anos no futebol, eu ajudo, e nós temos um trabalho educativo com as crianças. Muito bom. Só que você quase quebrou a perna do rapaz. Você xingou a mãe do árbitro. Não pode passar sem punição. Não, mas o árbitro está mentindo, o árbitro tá de má fé. Nós vetamos o árbitro na liga e a liga pôs ele para apitar o nosso jogo. Tá bom, me traz uma prova. Não, a prova sou eu, sabe? Então aí tá a súmula, que tem a presunção de veracidade. Então você tem que trazer alguma coisa para que a gente possa analisar. E como eu disse antes, nós já punimos árbitros antes. Então, não é porque o árbitro é a parte mais fraca que também ele é o coitadinho. Tá isento da punição. De punição. Então, eu falo a exaustão. Toda a sessão. Este ano que eu
por compromissos pessoais e profissionais, eu me afastei um pouco. Mas toda sessão eu falo a mesma coisa. Eles já não aguentam mais ouvir eu falando isso. Grava o jogo. Todo mundo tem um celular hoje em dia. Pois é. Põe um cidadão de um lado e um outro cidadão do outro lado. E grava o jogo. Aí o cara fala, olha, o árbitro me xingou, por isso que eu xinguei ele. Então, se você tem um celular ali, ou o árbitro me empurrou, entendeu? Aí o cara fala, não, eu não bati no adversário. Então, o que acontece? Tem outros meios de prova. Tem testemunhas, por exemplo. Já houve casos de trazerem testemunhas, de trazer o próprio árbitro como testemunha. O assistente já foi ouvido como testemunha. Então, traga a prova. Apesar do nosso processo ser um processo sumário, ser um processo simplificado e bem desburocratizado, não é um processo desleixado. Nós seguimos os procedimentos padrão e sem prova vai prevalecer a súmula mesmo. Bacana. E pegando esse gancho da punição, de árbitro, tá falando, vocês são a favor da punição severa com agressão a árbitro, que o senhor acabou de falar, inclusive. Olha, eu sou um defensor ferrenho do árbitro, porque é muita pressão em cima do árbitro. Se você me permite até um parênteses, eu vi pelos meios de imprensa agora na Copa do Mundo que a FIFA fez uma recomendação que a gente lê como determinação para os árbitros economizar cartão, evitar falta. Eu acho isso o fim do mundo. Também concordo. Sabe, obrigar o árbitro... Você via o constrangimento dos árbitros, está sendo assistido pelo mundo inteiro, e ele tendo que ficar falando... Teve um lance logo no começo da final que o jogador argentino, de uma forma assintosa, empurrou com as duas mãos o francês no meio de campo, uma besteira. Empurrou com as duas mãos e o cara caiu com tudo. O árbitro foi lá, divertido. E ele ficou falando assim, como se fosse um absurdo. O que você está falando? Eu não fiz nada. E o árbitro, você vê que o árbitro quer tomar uma atitude. Mas a recomendação a recomendação, ou seja, tolhe o árbitro. E ele passa por... O nosso árbitro Wilton está sendo acusado pelos ingleses de ter favorecido a França, porque num ataque ele não deu uma falta para a Inglaterra, a França foi lá e fez o gol. E agora o culpado é o Wilton. Isso aí é que eu não admito, entende? É o árbitro que é a parte mais fraca, porque todo mundo cobra o árbitro, só que ele não tem respaldo. E eu vou te falar, doutor... o Rafael Claus, que estava na Copa do Mundo, Sim. Ele tem esse estilo de deixar a gente na boleiragem, na linguagem da bola, a gente da arbitragem, a gente deixa o pau comer. O Claus era um árbitro desse. Deixava o pau torar mesmo e tinha falta que... Poxa, é falta, e não marca e os jogadores entendem. O Wilton já não tem esse estilo. Ele não tem esse estilo. Ele marca as faltas que acontecem no jogo. E eu assisti o jogo que ele apitou. Inclusive, assim, faço uma análise que ele estava vindo muito bem no Mundial. Estava vindo muito bem. E nesse jogo ele não foi bem. Não foi tão bem. Por algumas decisões e tal, enfim. Essa foi uma. Realmente teve uma falta clara lá na frente, que ele deixou de dar. Uma falta clara. Poxa, de repente pode não ter visto. O assistente estava perto. Recomenda marcar a falta. E se o árbitro não deu uma falta clara daquela, levanta a bandeira e marca. Porque hoje impedimento os assistentes estão quase que não marcando, quase que não trabalhando. Porque hoje tem a máquina lá que vai falar se está impedido ou não. Então marca a falta. E aí aconteceu o gol e tal, enfim. Então o Wilton não tem estilo, mas aí pesa a recomendação que você diz, que é uma recomendação para deixar o jogo correr mais, para ter mais tempo de bola rolando. Só que realmente é o que você falou. Essas recomendações para nós, vindo dos superiores, é uma imposição. É ordem. É uma ordem. Exatamente. É uma determinação. A gente lê assim. E a gente tenta, às vezes, mudar o estilo. O cara chegou lá na Copa do Mundo apitando da forma que ele apitou a vida inteira. Por isso que aí ele chegou chega lá e muda o estilo de mundial de apitar. Deu certo nos 2 primeiros jogos. Aí ele acabou encaixando a arbitragem e estava sendo cotado aí como os melhores árbitros da Copa do Mundo. E realmente estava arrebentando.
E aí chegou lá e quis fazer diferente naquele jogo, não sei o que aconteceu. E aí, lances claríssimos, por exemplo, com aquele pênalti, que um pênalti de empurrão, que o cara atropela. É assim, tem o VAR pra ajudar, pra salvar hoje, legal. Só que pro nível de arbitragem da Copa do Mundo, aquele tipo de lance não pode ser marcado pelo VAR, tem que ser marcado pelo árbitro do campo. E aquilo que aconteceu? Isso que o senhor acabou de falar. A recomendação. Ele ficou com aquilo na cabeça. Então. Veja, eu vou aproveitar a oportunidade, né, devido aos clubes, né, os presidentes, jogadores que estão assistindo ao programa, com relação ao Tribunal de Justiça Desportiva aqui de São Bernardo do Campo. É bom que o pessoal tome cuidado, porque a orientação, determinação, se houver agressão contra o árbitro, ele encerra a partida automaticamente. E os agressores serão punidos, e com perda de mando. Então, o jogador que está assistindo achar que pode fazer isso, não pode. Sabe, doutor, isso que o senhor acabou de falar aí é complicado, porque tem gente que acha que mesmo quando o árbitro falar, toma uma porrada, tudo, ele tem que continuar apitando no jogo. Não, aqui a orientação não, é determinação. Determinação. Se o árbitro encerrar a partida, o árbitro é punido. Então, só que tem momentos ali, tem partidas, e eu já falo pra você que eu já passei por isso, não aqui, mas em outros lugares, de colegas que foram agredidos, e se a gente não continuasse o jogo, a gente não saía de lá. Aconteceu recentemente aqui no tribunal. Não saía de lá. O árbitro teve agressão, o árbitro, ele foi denunciado, e na defesa dele, ele justificou esse fato. Por que eu não paralisei, não encerrei a partida? Porque eu sofreria uma agressão ou até morte. Aí foi absolvido. Porque isso eu falo pra vocês. Leve em consideração, porque isso acontece. Acontece mesmo, cara. Eu já passei situações gravíssimas que o árbitro chegou em mim e falou: Bísio, se a gente não continuar, a gente vai apanhar. Mas no profissional? Eu falei, no amador. Tá. No profissional não. No profissional isso acontece, você encerra e não tem jeito. Porque no profissional, minimamente, um jogo de categoria de base, pelo menos tem 2, 3 policiais que vai estar ali com você. Minimamente. Senão não tem jogo sem polícia militar. Não tem jogo. Agora que saiu uma resolução aí, que se não tiver polícia militar, os próprios clubes podem fazer a segurança, tal, com seguranças do clube e tal. Que eu acho meio errado. Mas, enfim. Agora, quanto no amador, não tem jeito. A polícia só chega depois que você apanhou. É verdade. E quando chega, né? Quando chega. Tem isso. E quando chega. Eu passei um apuro extremo uma vez aí, que eu estiver assistindo o programa, sabe dessa história. Rapaz, eu vou te falar, viu? É que eu era bom de esquivar, viu, cara? Porque um goleiro lá tentou me dar a porrada de tudo quanto é jeito. E eu esquivei todo mundo, tomei um. E eu falava pra ele, ele ficava mais bravo, porque eu falava pra ele: esquece, você não vai me acertar, velho. E ele ficava bravo, cara. E aí demorou pro policiamento chegar. O policiamento chegou, tirou. Só que o policiamento chegou e falou assim: olha, seguinte, é domingo. Nós estamos com 2 viaturas na cidade. A gente não pode ficar aqui. Eu vou ter que sair. Eu falei com ele lá, ele falou que vai se portar. E aí, depois no final a gente volta. Eles chegaram lá depois de 1 hora que o jogo terminou, e já tinha aquele parte do deixa disso, e aí já tinha acabado a coisa. Mas foi trabalhoso aquele dia. Foi bem trabalhoso. Então é isso. Às vezes acontece uma ameaça pro árbitro. Se você não continuar, você vai apanhar. E aí, tem que continuar. E tem uma parte da jurisdição lá, que quando eles citam em relatório isso, aos tantos minutos eu dei a partida como encerrada. Porém, tive que continuar a partida por motivos de segurança pessoal. Porque agora, eu não vi nenhum árbitro que até hoje escreveu isso na súmula. Não sei se vocês já viram isso. Ele não escreveu, nesse caso aqui ele não escreveu, mas ele falou na defesa. Na defesa. No tribunal, isso daí realmente foi confirmado, aí o tribunal entendeu a situação e o absolveu. A vida de árbitro não é fácil, não. Com relação à arbitragem aqui de São Bernardo do Campo, até que melhorou bastante. Né? Há muito tempo nós tínhamos dificuldades até para fazer a leitura. A leitura da caligrafia. Era difícil. Muitas vezes
Nós éramos obrigados a até absolver, Absolveu o atleta, porque ele não Entendeu? entendia o que o árbitro mas tinha depois que o VAR, né, tomou Isso eu vou te conta, falar, não era um problema só da Liga aqui de São Bernardo, não. Enquanto as súmulas na federação, na CBF, eram feitas manualmente escritas, era o mesmo problema nos tribunais de lá. Eles falavam, a gente tinha palestras com os promotores, com os defensores lá, e eles falavam, gente, caprichem na letra. A gente tem que absolver o jogador que de repente deu uma porrada no outro porque não entende o que vocês escreveram. E relatório pela metade. ou senão, às vezes é divergente o relatório do árbitro com o delegado, né? Então, e Aí. isso daí, como que é isso? Porque assim, eu imagino que os relatórios têm que ser independentes. Só que eles fazem o relatório no mesmo lugar, geralmente. Nesse caso, Às vezes um é cópia Então, não, ipsis mas quando é literis. divergente do delegado em relação ao árbitro, prevalece o que dispõe o código. Aí prevalece o do árbitro. o do árbitro, a suma do jogo. É Entendi. que também depende, quando tem essas divergências, também você consegue constatar quando a defesa, nos termos da defesa, quando vem a defesa, você consegue ver quem é que. Quem é que tá falando a verdade ali? Porque, às vezes não é mentira, às vezes não ter visto mesmo. Às vezes Tá. o lance aconteceu lá do outro lado e o representante não consegue ouvir. Tem gente gritando atrás e muito barulho, ele não consegue ouvir. Ou tem muita gente na frente, então ele não relata. Porque isso quando ele faz ele próprio relatório, como você disse, eles têm que ser independentes. Mas na maioria das vezes um copia do outro. Então o representante às vezes não relata porque não viu. Às vezes o representante ainda consta que o segundo ato ele me falou. Não foi ele que presenciou. E o relatório você tem que presenciar. Presenciar. Então. Entendeu? É verdade. E qual o maior tipo de problema que vocês encontram no tribunal? Tipo de caso? Quais os casos que vocês mais enfrentam lá? Quais os De problemas? disciplina? É. É agressão, né? Ato hostil. Agressão mais a jogadores para jogadores, é isso? Isso. Jogador entre jogadores. Não, mas que a arbitragem diminuiu bem, né? Pelo Diminuiu que eu- bastante, mas pelo que eu ainda vejo consta. aqui. Mas ainda consta. Ainda consta. Ainda consta. São poucos os casos. Mas a maioria dos casos, ato hostil entre jogadores, cotovelada. Tá? Mas melhorou bastante mesmo. Até o número Né? de processos. Uma coisa que eu tenho observado que me chama a atenção aqui em São Bernardo do Campo é o pessoal que disputa o veterano. Por ser pessoas de uma certa idade, experiência, dá a impressão que seriam, aspas, eu não sei qual o termo a usar aqui, mais educados, são os que dão mais... Mas sabe por que a gente tem um dito na arbitragem, lá vendo o lado da arbitragem, porque os jovens, eles correm o jogo inteiro e jogam. Os mais veteranos, eles jogam até onde tem fôlego, depois eles jogam com a língua. Exatamente. Que aí o problema eu aumenta. tenho observado isso daí. Nossa, E aí os problemas começam a acontecer. Eu vou passar o caso da OAB de vocês. Advogados, vocês esperam o quê? Que tem uma Disciplina, postura, respeito. mas- Sabe o que aconteceu comigo num jogo? Eu já era um árbitro da primeira divisão do Campeonato Paulista. Era um árbitro que não fazia finais ainda, mas é um árbitro da elite de futebol. Fui lá apitar um jogo da OAB. Veterano da OAB. Tô lá apitando o jogo. E aí, rapaz, tinha um lá que era muito chato, cara. Mas ele era muito chato. E aí, na OAB, não sei se até hoje tem, você dava um cartão amarelo, o cara ficava 5 minutos fora, aí tomava o segundo cartão amarelo, ficava 10 minutos fora, Não, mudou. e aí no terceiro que dava o cartão vermelho. Não, agora prevalece o cartão amarelo, se tomar o segundo é expulso, Já é mas não expulso. sai. Então, Mas eu peguei na essa época que aí. eu optava era 2. Eu peguei essa época aí. E eu meti o amarelo nele, ele ficou fora. Rapaz, foi pra piorar. Aí quando ele voltou, eu marquei um pênalti contra a equipe dele. Mas um pênalti claro. Pênalti claro. Até a equipe dele falava, rapaz, não faz isso, foi pênalti. Sabe o que ele fez? Porque eu tive que expulsar ele, não teve jeito. Porque ele me xingou até minha última geração da minha mãe, da minha avó, de todo mundo. Eu tive que expulsar ele. Ele falou, eu quero ver você bater esse pênalti. Ele sentou na marca de pênalti. Daqui eu não saio. Eu falei, porra. Encerra a partida. Daqui eu não saio. Eu falei,
Falei, o senhor tem que sair. Não vou sair. Chamei o capitão, falei, olha, seguinte, ele tem 5 minutos pra gente poder sair daqui, ele tem que sair em 5 minutos. Se ele não sair em 5 minutos, quem sai sou eu. Aí ele falou, agora eu quero ver se é homem de sair. Rapaz, e eu fiquei, e eu cronometrei. E aí deu 5 minutos, eu falei, agora o senhor fica pro seu futebol e eu tô me retirando. Pode chamar o pipoqueiro pra apitar, porque eu tô fora. E aí eu fui embora, cara. Eu fui embora e achou que eu não ia embora. Eu fui lá e relatei o time dele. Tomaram uma punição da OAB, me chamaram lá, o doutor, agora eu não lembro quem tomava conta. Não sei, agora eu não lembro quem tomava conta na época. E me ligou, cara, perguntando, o que você relatou é verdade? Vladimir, né? O que você relatou é verdade. Não, mas, eu falei, olha, pergunta pro pessoal do time dele. Foram no meu vestiário pedir desculpas, tentar eu voltar pro jogo. Eu falei, não volto pro jogo. Eu abri os 5 minutos, ele perguntou pra mim se eu ia ser homem de sair dali. Eu falei, então tá bom. Você vai ficar? Vou. E veterano, então, tá, né? Veterano, cara. É isso que eu tenho observado aqui em São Bernardo do Campo. Pessoal de idade que deveria dar exemplo e tal, não. E os clubes, como que é a pressão dos clubes pra cima de vocês quando o jogador deles vai para tribunal? Não. Como é que é o negócio com os clubes? Porque eles vão lá para representar o clube dele. O Siqueira até mencionou há uns instantes atrás, já chegou a ter pressão. Mas isso nos primórdios. 96, lá atrás, 97. Lá atrás. Hoje em dia é muito tranquilo. Os clubes são muito respeitadores. Até porque se não respeitar, é enquadrado ali. É enquadrado ali mesmo. E já aconteceu isso algumas vezes. A gente enquadrava a pessoa ali mesmo. Já mandava para o procurador. A pessoa tinha feito ali. Mas isso, nos últimos anos... Melhorou da água para o vinho. Os clubes já não vão em grande número. Mesmo quando são coisas mais graves, em tumulto e tudo mais... mas vão em menor número e são muito educados, muito respeitadores. Lógico, um ou outro, muito raramente, se excede um pouco. Mas é tranquilo. Não. Antigamente era mais... porque imagina no amador, as comunidades, o pessoal da comunidade... Eu falei assim, nossa, imagina que a pressão deve ser bem forte. No nosso tribunal não existe, o pessoal respeita. Até porque... se houver qualquer indisciplina, é chamada a atenção e já houve casos, como o doutor Gilberto falou, a pessoa é enquadrada. Denunciada mesmo. Porque também, isso vai muito também do quê? Deles verem também que o trabalho é sério. Nós procuramos passar isso para eles. Todos esses anos nós fizemos um trabalho de conscientização nos próprios julgamentos. Você lembra de algum caso sério que vocês puniram, um caso mais difícil que vocês julgaram no tribunal? O que vocês lembram aí? Eu lembro um bem antigo que era um caso de um rapaz que tinha sido desligado, tinha sido expulso da liga e não poderia mais voltar. Um caso gravíssimo. Aqui o doutor Giovanni me pediu para relatar esse julgamento. E ele foi tão diferente que, inclusive, a gente levou o julgamento para estudar em casa. Porque hoje em dia, hoje em dia não, sempre foi assim, né? Nós julgamos na hora, né? Lemos o relatório é lido na hora, a defesa é feita na hora, e nós julgamos na hora. Só que esse julgamento eu levei para casa para estudar, porque era uma coisa absolutamente fora do comum, né? E na época eu fiz um estudo profundo, até de Constituição da República, e Código Civil e tudo mais. E os outros colegas também se prepararam para aquele julgamento. Foi um julgamento bonito. Para quem é da área, foi bonito, porque nós desenvolvemos uma tese bem alentada a respeito da questão e acabamos aplicando a anistia na pessoa. Esse foi um caso diferente. Tem esse caso aí que o doutor Gilberto contou, até antes nós, informalmente, eu já havia citado, né, esse fato aí, o doutor Gilberto acabou falando,
E tem um caso que chamou a atenção agora, há pouco tempo, né? Que comoveu até o tribunal, né? A doutora Isabel também, de racismo. Né? A pessoa foi chamada de macaco. Né? E a pessoa que ofendeu foi no tribunal também, e a pessoa ofendida também foi. Com a esposa, inclusive. Com a esposa, exatamente. Esse caso aí me chamou muita atenção. E o que me deixou assim marcado é que a pessoa que ofendeu era da mesma cor dela. Rapaz. Aí foi o que eu falei, tá vendo? O pessoal pensa que racismo é só, por exemplo, do branco contra o preto. Não é da mesma etnia. E esse caso aí chamou muita atenção. Nossa, É verdade. a pessoa com a esposa lá, ele falou, ó, eu vim aqui, mas eu não... O rapaz chegou às lágrimas. Chegou às lágrimas, chorando. Então, agora, recente isso daí. Recente, é. A pessoa que ofendeu, ele reconheceu, pediu, né, desculpa, foi punida. Essa pessoa foi punida. E esse fato aí marcou. Além desse caso aí que o doutor Gilberto também mencionou. Caramba. Fora isso, é mais o corriqueiro que ocorre numa partida mesmo, né? Tem Autoestima. aqueles atletas que resolvem se aliviar no campo. Rapaz, eu já vi isso no profissional, cara. Já julgamos mais de um. Outro Mas, caso... mas e aí? O que acontece com esse caso? Pô, Eu acho que a é uma gente coisa enquadra no fisiológica. 250 ali, né? Então, só que, como a gente argumenta lá na hora, peça substituição, saia do campo, mas fazer isso dentro do campo, sendo que do lado de fora tem gente assistindo, tem crianças. Enfim, não pode fazer uma coisa dessa dentro. Mas mudou bastante, né? Mudou mas eu vou te bastante. falar. Aqui tem até uma jurisprudência. A pessoa que faz as suas necessidades de urina no campo, são 3 partidas. Mas, olha, esse ano aqui eu não me recordo de nenhum fato. Não me recordo. As pessoas, os jogadores, eles têm atitudes que os jogadores profissionais fazem na televisão. E quem fez uma vez, não sei se vocês se recordam, o Ronaldo Fenômeno. Sim, se abaixou, né? Ele se abaixou ali, fez ali, Disfarçou. disfarçou e tal. E aí, as pessoas que assistem aqui, essas coisas acontecendo no profissional. Recentemente, um árbitro fez isso antes do jogo começar, achando. Assim, a gente ali entre nós comentando, falou assim, meu. Que vacilada, que burrice. Porque antes do jogo começar, ponto da bola começar, aonde vai estar a câmera? No árbitro. E o jumento, desculpa, mas da forma brincadeira que a gente chama ele, eu chamo ele naquele dia. Falou assim, você foi muito jumento, cara. Por que você espera o jogo começar? A bola vai estar com os caras lá, você vai soltando e acabou, ninguém vai ver, cara. Agora você vai soltando, na hora que você vai dar o apito inicial, você soltou, cara. Se inscreveu para ser punido, né? Vem com uma desculpa lá que tava com continência urinária, mas isso não colou, não, cara. Isso não cola, cara. Isso daí foi. Aqui a jurisprudência nossa são 3 dias. A gente chama isso no vestiário. 3 partidas. Sempre quando a gente vai subir, eu pego, vou no banheiro e falo pra galera: galera, agora é o xixi do medo. Deixa o xixi do medo lá no vestiário e vai embora pro campo. E ele foi fazer o xixi do medo no campo, cara. Aí, gente, chegou aqui pra nós aqui. Oferecimento da Bom Gusto aqui, galera, ó. Aqui a pizzaria, a Bom Gusto, a pizza é a pizza frita aqui, a pizza crocante. Vocês vão pedir lá no telefone aqui, 3438-3181, 3437-0607. E também peça pelo iFood, galera. No iFood você tem que colocar lá Bom Gusto, dessa forma que tá aparecendo na sua tela aí, ó. Bom Gusto, pizza frita. Aí vocês vão achar a pizzaria lá e aí vocês fazem seu pedido. E eu vou falar pra vocês, gente, é diferente, é uma experiência diferente. Não é aquela massa grossa, é uma massa bem fininha e vocês vão gostar muito dessa pizza que nós vamos aqui oferecer aos nossos convidados aqui. Gente, fica à vontade, vou colocar aqui o prato pra vocês, talheres, fiquem à vontade. Vai sobrar pra galera aí dos nossos bastidores aí também, vão comer. Fiquem à vontade aí, é uma pizzinha, uma cortesia do nosso parceiro aí. Doutor. Aí. Obrigado. Aí, doutor Siqueira. Não sei se vocês... A pizza é bonita.
Acho que ele mandou aqui uma de marguerita e uma de frango catupiry com... Opa, caiu meu cartão aí. Frango catupiry com bacon. É a chamada chilena dela. Gente, recomendo essa pizza chilena. É pra mim a melhor pizza que tem lá. É essa pizza chilena. Doutor, fica à vontade aí. Ó. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para o árbitro. Sim, claro. No cartão, você escreve com o quê? Lápis? Lápis. Lápis. Aqui é o cartão. Mas esse aqui que a gente usa, oficial. É plástico, né? Ele é um PVC, né? Um material de PVC. Ah, tá. Né? Um material de PVC. E a gente escreve nele e fica gravado. Com lápis, geralmente aquele lápis número 2 e tal, porque fica gravado ali, não apaga. Então, geralmente não apaga, né? Não é pra apagar, mas em dia de chuva, às vezes, acaba apagando. Caiu aqui E esse cartão é reaproveitado? Esse cartão? Ele apaga. Muitos apagam com pasta de dente, outros apagam com borracha, e assim vai. Mas ele apaga sim. Apaga e é assim que a gente marca. A gente vai lá, dá o cartão e anota. E é assim que vai. Interessante. Mas você só anota as punições ou algum fato? Geralmente, eu no meu cartão eu anotava o jogador infrator, que tomou o cartão amarelo, né? E o motivo do cartão. A gente marca o motivo também. Falta, segurar o adversário, agarrar, lance promissor, e assim vai até para facilitar no relatório. Certo. Né? Agora tem árbitro que marca tudo, tem árbitro que marca o tempo, marca tudo. Eu não marcava tempo no meu cartão para não confundir o número da camisa. Porque já aconteceu, por exemplo, do número 3 tomar cartão aos 6 minutos. E aí na hora de você dar o cartão rápido, você olhar, você fala, é o 6. E não era o 6, era o 3. De repente você expulsar o cara à toa e o cara não tinha cartão amarelo. Aí é perigoso. Entendeu? Então eu não marcava tempo no meu cartão. Eu falava pro quarto árbitro, para os bandeiras montar o tempo para mim. E eu só marcava assim. Gente, vocês aí, ó, fiquem à vontade também. Eu vou passar a pizza para vocês lá. Doutor, 109 horas aqui. A gente vai continuar no papo aqui. Gente, faça seu pedido lá na Bom Gusto, que vocês não vão se arrepender, não. Eles vão dar o relato deles aí, que vão ver que a pizza é muito boa mesmo. Tem um... Opa, pronto. Toma aqui pra galera aí, ó. Pode passar aí, Edson. Tem outro prato aí também. Sirvam-se lá. Tem refrigerante aqui, galera, ó. Pra vocês tomarem o refrigerante, claro. Ô Edson, pede pra nós lá, pra produção lá, por favor, aquelas canecas lá pra nós, por favor, do programa. Passar pros doutores aí. E, gente, continuando o nosso papo aqui, os clubes, eles não podem entrar em contato com vocês antes, de repente, de um julgamento. Acontece isso, alguma coisa desse tipo, não? Não. Acredito eu que nesses anos todos, acho que uma vez um dirigente me ligou no meu escritório. Ligou no seu escritório? Ligou no meu escritório para falar comigo. Mas eu acho que era mais uma orientação, algo nesse sentido. Nunca tive nenhum tipo de conversa, assim, ninguém nunca me procurou. Eu repito, aqui em São Bernardo, os dirigentes são bem respeitadores. Eles sabem separar. Até porque isso não ocorre. Se ocorresse, o auditor, pela sua consciência e pelo seu profissionalismo, né? Teria até a obrigação. A suspeição. Não poderia julgar. Inclusive, eu tenho, mas isso é algo pessoal meu. Eu tenho comigo uma prática. Eu não vou no campo. Nunca fui. Porque eu não quero nem confraternizar. Porque eu acho que a gente precisa ter um certo distanciamento. Isso era uma pergunta. Vocês não costumam ir no campo de jogo para assistir jogos amadores aqui em São Bernardo? Não vou. Não vou. Porque se alguém me reconhecer, alguém, um dirigente ou até mesmo um jogador que for conversar comigo, for me abordar, a gente nunca sabe, a maledicência sempre existe, entende? Então, eu tive até um caso, você me perguntou de coisa interessante, eu já me dei suspeito num julgamento
porque o atleta era meu cliente. O atleta era seu cliente. Era meu cliente. Não pode jogar, não. Então eu me dei por suspeito, não participei do julgamento dele. Entendeu? Então eu não vou no campo que eu não quero ter contato com as pessoas, justamente para que ninguém diga algo. Agora, isso é pessoal meu. Tem colegas meus que vão, que gostam, que participam, conhecem as pessoas. Nada contra. De forma nenhuma, nada contra. É que eu sou assim, mais, sei lá, chato. Claro. Gente, ó, antes até de eu vou para vocês, um presente. Que beleza. Pra vocês. Obrigado. Do nosso programa aí, a caneca aí do podcast Juiz de Companhia. Quem vir aqui vai sair presenteado com uma caneca, até para vocês tomarem os seus refrigerantes. Tá limpa, tá, gente? Foi lavada, tudo certo. E deixa eu te falar, na arbitragem acontece muito isso. Na arbitragem acontece muito isso e eu acho que no tribunal vocês devem ouvir muito esse tipo de reclamação. O tribunal tem 2 pesos e 2 medidas. Quando é time grande, tem um tipo de punição. O time pequeno, tá aí, doutor José, refrigerante aí. Quando é time pequeno, a punição vem chumba, vem grossa, não sei o que tem. Quando é time A, a punição é do... Inclusive, nós vimos isso daqui no outro programa que nós tivemos aqui. Eles falam, na hora da caneta pesar, o clube vê quem é quem. Como funciona isso aí? Como vocês veem isso aí, doutor? Aqui em São Bernardo do Campo, eu afirmo com absoluta certeza. Aqui nós não olhamos cor de camisa, se o clube é grande, pequeno. Aqui o nosso tribunal, ele age com imparcialidade, né? Há muito respeito. Tanto é que, aproveitando, né, poderia um dia ir fazer uma filmagem lá para ver como que é o julgamento nosso. Ele é bem legalista, Tá? Há até divergência, em outros casos há unanimidade, mas não tem essa de acompanhar o relator e ver essa questão de clube grande, pequeno, isso daí não existe. No Tribunal de São Bernardo do Campo não existe. Eu até confesso a minha ignorância em relação a isso. Porque como eu não frequento, eu não sei quais são grandes e quem são pequenos. Eu não sei quem que acabou de subir de divisão, quem tem o jogador que era profissional, que está no time. Porque eu não sei se você sabe, mas se ele é punido na nossa liga ou em qualquer outra liga, não joga nas outras divisões. No Brasil inteiro. Isso é muito bom. Não joga em lugar nenhum. A Liga de São Bernardo, eu não estou recordando, a Liga de São Bernardo ela é filiada à Federação Paulista? A Federação Paulista, que eu saiba Aproveitando essa oportunidade que o doutor Gilberto falou, eu comungo com o raciocínio dele, com o pensamento dele e com a postura dele. E para ser bem sincero, durante esses 26 anos que eu atuo no Tribunal de Justiça Desportivo, o único clube que eu, visitei foi o Vila São José. Fui levado pelo doutor Giovanni. Ele fez questão, para você ver como que é o futebol amador. De lá para cá, eu não fui. Nem no São José mais eu voltei, não sei, não conheço ninguém. Se você me perguntar onde que é o clube do Cláudia, por exemplo, não sei. Eu faço da mesma forma que o doutor Gilberto. Só que eu tô negando, isso é uma coisa pessoal. Sim, veja, em alguns julgamentos é até o conhecimento do instrutor, do julgador em relação ao clube ajuda. Num dos últimos julgamentos aí, um dos nossos colegas, o doutor Elias, falou para a pessoa que estava defendendo lá que era uma questão de invasão de campo, que não fecharam o portão, tudo, né? E ele conhecia fisicamente o local. Então ele teve facilidade de julgar porque ele conhecia o local. Então ele debateu com a pessoa, mas não era do lado esquerdo, do lado direito, no fundo. Facilitou, porque ele conhecia o local. Entendeu? Então, por isso que eu digo que é uma decisão pessoal. Só que no caso como esse daí, às vezes, né, uma pessoa leiga, ignorante, poderá dar uma outra conotação de que você justamente está favorecendo e não é. Exatamente. E como é a relação de vocês do tribunal com o presidente da liga? Como que funciona lá com o Robson?
o que ele pede para vocês? Como que é essa relação tribunal e liga de São Bernardo? Na verdade, o Tribunal de Justiça Desportiva, ele é um órgão independente. Sim. Nós atuamos lá na Liga em função do espaço físico. Nós não temos nenhum relacionamento de subordinação do tribunal para com a Liga ou vice-versa, né? Durante esse tempo todo, nós temos um bom relacionamento com a Liga, mas de forma independente, né? O Robson fornece para o tribunal toda a assistência material necessária. Mas assim como o presidente anterior, ele nunca se dirigiu para pedir nada, nem para influenciar nada, sempre educado como sempre foi. Então, o relacionamento é o melhor possível, né? Isso é bom. Os árbitros, o que vocês podem dar de sugestão para os árbitros em relação à súmula, em relação para melhorar o trabalho de vocês, para poder facilitar o trabalho de vocês e eles mesmos não se complicarem, né? O que pode ser falado? O primeiro nós já falamos. Questão da leitura Caligrafia. Caligrafia. Esse daí é o que pega mais. Esse é o principal deles, né? O que algumas reclamações de alguns clubes e atletas nos julgamentos, e eu tenho a tendência de acreditar um pouco neles, é o árbitro retrucar um xingamento. Eu sei que é difícil, mas é complicado. Por quê? Quando o atleta xinga, a conotação é uma. Quando o árbitro xinga, é tomado de uma forma muito grande, infelizmente, né? Então, o árbitro tem que tentar se controlar. Dentro da arbitragem, isso é muito claro. Não se deve. Não se deve. Até porque o árbitro, ele tem que ter em mente que ele é a autoridade máxima. Exatamente isso. Entendeu? Então, ele não pode se equiparar ao jogador que está ofendendo ele. Não, ele tem que agir como autoridade. E uma coisa do campo, tá? De vivência. Os jogadores, eles estão ali à flor da pele disputando, o árbitro não disputa nada. Exatamente. Temos que lembrar, senhores árbitros, nós não disputamos com os jogadores. Quem disputa são eles, os jogadores. E eles estão ali à flor da pele e tal. E a gente sabe que o futebol, ele mexe com as emoções, ele mexe com o psicólogo das pessoas. Às vezes eu vejo o pai de família que você sai, você toma um negócio com o cara é uma pessoa maravilhosa, mas quando ele entra dentro do campo, ele se transforma. Sim, ele quer bater em todo mundo, nós já vimos se muito torna um disso, macho. né? É igual aí, um mau motorista. A pessoa é excelente, educada. Entrou no volante. No volante vira um animal. Um lobo. Né? Então, assim, como é que eu falo pros jovens árbitros? O jogador tá aqui, o nível dele tá aqui. O árbitro tem que estar aqui. Porque se o árbitro se equiparar ao nível de nervosismo, algo do tipo dele, que o árbitro também tem seu cansaço, lógico, sua parte psicológica abalada na partida, faz parte do jogo. Mas o árbitro tem que ter um equilíbrio para trazer esse jogador para baixo, ele acalmar e respirar. Eu sempre falei, né? Respira. Não reclama ainda, respira um pouquinho. Aí o cara baixava e aí a reclamação às vezes acontecia, mas era diferente. Fala, não, professor, sabe o que é? Poxa, aí agora se você já quer, ele fala, e você quer gritar mais alto, vai virar um pandemônio. Inclusive, uma coisa que me chama a atenção, principalmente no futebol profissional, é quando o árbitro ele assinala uma infração com um determinado jogador. Tem um outro que quer ser o xerifão. Faz uma roda atrás do lado entendeu? do árbitro. Se eu fosse um árbitro, aquela pessoa que não está envolvida e vem tirar uma satisfação, ó, cartão aqui, não é com você. Entendeu? É o que insufla o outro, né? Exatamente. Dá vontade, viu? Mas às vezes você acaba... Mas o jogo, porque você dá um monte de cartão, é duro. Um dos seus episódios, você comentou sobre um jogo do São Paulo com o Atlético Mineiro que o árbitro era... Que a foto do episódio é o árbitro em cima do Hulk.
Anderson Daronco. Anderson, que ele é enorme, aquele Ele é rapaz. forte, ele grande. é muito forte. Então você fez um comentário a respeito daquele... Sim. Então, esse tipo de situação, na primeira divisão, o cara pode ser mirradinho e pesar 50 quilos. Agora, lógico, se ele for apitar um campeonato amador, ou mesmo uma terceira, quarta divisão, um homem daquele tamanho até faz diferença. Faz Agora, diferença. Agora lá... Só que no futebol amador tem um fator de risco. As pessoas usam armas. E não tem a segurança que tem sim, no futebol então. profissional. Sim. E no E nós temos casos aí, conhecimento, nunca chegou no tribunal, a pessoa chegar armada, até falar pro goleiro, olha, é para deixar para deixar toda a bola vai entrar. Se você não deixar, tá? Rapaz, eu era goleiro. Eu era goleiro. Amador? Eu era goleiro, mesmo desse tamanho que eu era goleiro. E aí, uma vez eu lembro que eu fui jogar com um time, não vou citar o time para não criar polêmica, mas eu fui jogar com esse time dentro do Carandiru, na época do Carandiru, contra a seleção dos presos. Eu conheci, já Rapaz, estive lá. coisa de maluco. Coisa de maluco. Ficava ali assim, cerca de 2, 3 mil presos, que eram considerados mais tranquilos, solto entre agentes ali, andando no caso ali foram 2 quadros o jogo, o primeiro quadro e o segundo quadro, e eu era o goleiro, cara. E a seleção dos presos era um timaço. Ninguém ganha lá. Ninguém ganhava lá, porque o Carandiru não tem mais. Mas ninguém ganhava lá dentro. E esse time nosso era muito forte. Tinha vários ex-jogadores aí profissionais que depois despontaram em times profissionais, que jogavam nesse time. E nós fomos lá, 1-0, 2-0. Aí, um impedimento que o Bandeira... Porque a arbitragem lá era local, né? Era árbitro deles. Ninguém apita lá, tem a arbitragem dos presos lá, da casa. Um impedimento escandaloso lá que deram o gol pra eles lá, tudo bem. Finalzinho do jogo, mas foi um pênalti assim, absurdo. Absurdo. Mas enfim, quem vai reclamar? Pois é. Quem vai reclamar com eles? Eu não ia. E aí, rapaz, eu tô ali, eu tinha mania de, quando sai um pênalti contra, eu ia na marca do pênalti, né? Encher o saco do batedor, tentar desequilibrar ele e tal. E eu tô ali e tal, e aí o jogador ali, quieto. Aí ele só olhou pra mim, você vai pegar? Eu falei, não sei, eu acho que eu vou, hein? No que eu virei, mas sem brincadeira, acho que tinha uns 60 ao redor da minha trave. Aí quando eu fui caminhando pro gol, eles falaram, e aí, goleirão? Você vai pegar mesmo? Você tem certeza que você vai pegar? Não é melhor você não pegar. Mas Rapaz, ameaçando mesmo? O quê? Eu via nos olhos deles que não ia ficar bom se eu pegasse. Aí, eu percebi que aquele jogador ia bater o pênalti no lado direito e pro lado esquerdo. Eu falei, você tá louco, deixa essa bola entrar, cara. Deixa essa bola entrar. Nossa, no Carandiru. No Carandiru. Dentro do Carandiru. Você imagina, E né? eles ali, a seleção dos prêmios, também. eles treinavam, os jogadores, quem era parte da seleção, principalmente, se não me engano, do primeiro quadro, que era o forte dele ali. Os caras treinavam todos os dias. Era treinamento como se fosse um time profissional lá dentro. E era difícil ganhar dos horários. O resultado foi 2-2 o jogo. E isso é bom pra todo mundo. Eu saí sem caneleira, sem meião, sem luva, sem camisa. Só saí com calção. Porque não, dá pra mim, pô. Lá fora você consegue, aqui dentro a gente não consegue. É pra eles. E aí levaram tudo, cara. Levaram tudo. Mas foi uma passagem assim, marcou, né? Esse negócio de pressão, essa foi uma das maiores que eu passei na minha vida, viu? Essa foi. E deixa eu te fazer uma pergunta. E um tribunal da Federação Paulista, da CBF, isso é difícil conseguir entrar? Como que funciona isso? Vocês já tiveram esse contato? Como que funciona? Eu não. Aliás, mesmo que surgisse algum convite ou coisa parecida, eu particularmente não teria muita vontade de participar, não. Até mesmo porque não é uma crítica, é apenas uma constatação. Eu acho que tem... não é só o esporte que é julgado nesses tribunais mais altos. Entendeu? Nós aqui é um negócio mais raiz, sim, mais puro, quase ingênuo. Lá envolve, entendeu? Muitas outras coisas. Envolve, né? Muita coisa, entendeu?
não vai aqui nenhum tipo de ilação, nem de crítica a ninguém. Mas o clima é diferente, né? Não sei porque me veio agora na lembrança, vocês devem lembrar que houve um julgamento no Rio de Janeiro, quando o Fluminense foi rebaixado. Da Portuguesa? Por causa da Portuguesa. Aí foram lá os torcedores da Portuguesa na porta do tribunal, lá da CBF. Tanto é que depois daquele tombo, a Portuguesa não se recuperou mais. Agora que ela está conseguindo... Agora está começando a querer voltar, né? A voltar. E eu acompanho, até pela minha ascendência portuguesa, acompanho e estou até animado que a Portuguesa agora está seguindo num caminho bom. Então tem esse tipo de situação que acontece que eu não me daria bem. Com esse tipo de postura. Não me daria bem, não. O que o doutor Gilberto está falando é a pura verdade. Eu também não me identificaria com esse tipo de posição e nunca pensei nessa possibilidade, até também levando-se em consideração a questão profissional, deslocamento. Ali seria, digamos assim, uma coisa bem politizada também, né? Um tribunal bem politizado. Porque, querendo ou não, é o que você falou, envolve muita coisa. Se imagina só os clubes aqui de São Bernardo, os Amador, que tem bastante torcida, tem muita torcida. Agora você imagina os clubes profissionais, o tanto de torcida que você vai ter que envolver nisso daí, a pressão política das próprias entidades, uma série de coisas, as coisas que envolvem futebol. É muito dinheiro envolvido, porque o jogador fora por muito tempo, às vezes o clube investiu milhões ali para contratação desse jogador. Então, assim, nossa, deve ser... Veja, até essa recomendação, entre aspas, que a FIFA fez na Copa agora, algum comentarista disse que foi por conta da Copa de 2002 que o Ballack, que era um dos maiores jogadores da Alemanha, tinha recebido um cartão amarelo na semifinal e foi suspenso e não conseguiu jogar contra o Brasil. Então a FIFA, para evitar isso, que tem feito esse tipo de recomendação, para evitar que os jogadores perdessem as fases mais agudas dos campeonatos. O que eu acho um absurdo, porque o jogador conhece a regra, ele tem que seguir a regra. Exatamente. Então a culpa não é do árbitro que deu cartão amarelo, a culpa é do jogador que não cumpriu a regra. Então, esse tipo de situação é que é perigosa, porque, como você disse, investe no jogador, ele não vai jogar, e você vê notícias de até a torcida hostilizar o jogador do seu próprio time. Anos atrás, um jogador do Palmeiras mesmo foi na loja de produtos Palmeiras, dentro do estádio lá, na rua Turiaçu, acho que foi. A rua Palestra Itália. Mudou. Aí tinha lá 5, 6 que cercaram o jogador na porta da loja lá e ameaçaram, quase bateram nele. Aí o jogador vai numa boate lá, ficam na porta para reclamar que o cara hoje o cara não pode ter uma vida social. Então, quer dizer, esse tipo de pressão... Também, né? Torcedor... Mas esse tipo de pressão, para mim, não cabe. Eu acho que é esporte, gente. Pois é. Tudo bem, pode ser algo ingênuo da minha parte. Eu já não tenho idade de ser ingênuo, mas... interpretar o esporte dessa forma tão séria, de forma tão... Eu não gosto. Aí tem a questão do dinheiro, do investimento, e aí descaracteriza. É questão de honra, de moral também. Resumindo, é isso, né? Infelizmente, é o que nós estamos assistindo ultimamente, a atuação do STF, muitas decisões arbitrárias. A pessoa que é leigo e ignorante sai bem, por quê? Porque desconhece, mas para quem conhece, é um negócio que deixa você triste. Então, mais ou menos no tribunal igual de justiça esportiva amador, se fosse para atuar dessa forma também, eu não atuaria. Igual o doutor Gilberto mencionou, não daria.
Daria, porque você tem que ser imparcial, mas você tem que ter a sua hombridade. É isso. Com certeza. E deixa eu te fazer uma pergunta para vocês. No Campeonato de São Bernardo, vocês participam na elaboração da confecção, do regulamento da competição? Vocês dão algum palpite? De repente, isso daqui pode melhorar para melhorar a parte do tribunal? Ou, a competição pode ter um regulamento um pouco mais forte nesse sentido aqui? Vocês já deram alguma opinião nesse sentido de ajudar no regulamento da competição? Eu, particularmente, não. Agora, eu também não posso falar em nome do tribunal, porque nós temos o presidente, né, o Dr. Djalma Dutra. Então, se ele já foi consultado, eu não sei. Nós, Doutor Siqueira é vice-presidente, né? Eu sou vice-presidente. Não, o tribunal não tem essa participação. Nós já nos colocamos à disposição, né, justamente para estar melhorando, mas nunca houve a participação. Porque da parte jurídica, principalmente, da parte eu acho que seria de muito bom grado a Liga ouvi-los para dar sugestões não esportivas, porque de repente vocês estão fora dessa área. Isso aí acontece muito no julgamento. A pessoa vem reclamar do regulamento. Mas você não participou? Você não assinou? Então, você vem reclamar aqui pro tribunal, você aceitou. É igual o jogador que tira a camisa quando faz o gol. Exatamente. Ele sabe que não pode, pô. Então, o tribunal... Ele vai lá e tira. Também acho que essa regra, de verdade, quando eu ia dar cartão amarelo para um jogador que tirou a camisa porque fez um gol, eu quase que eu pedia desculpa pro cara. Mas aí é que tá o dinheiro. Então, aí é que tá o dinheiro. Quem é que exigiu isso? O patrocinador, que vai aparecer exatamente na hora do gol. É o patrocínio. Então é o patrocínio que exigiu isso. A grande audiência que vocês têm nos clubes aí, uma oportunidade excelente, né, seria os presidentes de clubes assistindo, mesmo que não estejam sendo julgados, mas ir lá no tribunal no dia que tem sessão, que ali é uma lição. Vocês não vão aumentar o problema pra vocês, não? Vocês ficam o pessoal assistindo? Nunca teve problema. De vez em quando, não. O que tem de vez em quando é conversa paralela, é um celular tocando, mas... Porque os caras vão achar que estão na arquibancada lá. Não, lá é bem... Você nunca foi assistir, não, né? É sereno. Lá é disciplinado, é divertido, olha... O doutor Djalma, que é o nosso presidente, né, já adverte logo no início, acho que alguém tiver com celular... Não pode se manifestar. Exatamente. Né? Olha, o tribunal aqui, ele é bem profissional. Não, bacana. Entendeu? Isso é bacana. Quais são as formas do tribunal punir? O que geralmente são as punições aqui de São Bernardo? É mais previsto assim no artigo 258, jogada violenta, agressão, mas normalmente, por exemplo, a pessoa é denunciada no artigo 254, agressão, mas analisando o caso, o próprio tribunal acaba desclassificando, por exemplo, um ato hostil, que agressão é aquela mesma que é agressão, né? É mais cartão amarelo, segundo, né? Caso de disciplina, a pessoa urinar em campo, né? O clube não tomar medidas para prevenir desordem. Atraso para a entrada de campo. Não, isso daí não. Rola, não. Esse é o problema. Todo lugar do amador que eu vou, o atraso, nossa senhora. Essa questão de prevenir arremesso de coisa no campo ou prevenir invasão é algo muito difícil para nós. Porque tem muitos clubes que não têm campo e jogam, por exemplo, no campo da prefeitura no Nova Petrópolis. Aí não tem, o clube recebe a chave, mas aí vai ter um outro jogo, aí ele passa a chave pro outro time que vai jogar depois, aí o cara deixa o portão aberto, aí quem vai ser punido é o anterior. Então isso dificulta muito. Porque, pra gente. Se eu não me engano, acho que era aqui sim. Quando eu vim apitar mais vezes aqui, até para a associação, um abraço pro Vavá aí, Associação de Árbitros do ABC, faz um belo trabalho, tira a lei de pedra aqui o Vavá. Tinha um regulamento, se eu não me engano, a partir de um determinado tempo de atraso, o clube começava a pagar, se eu não me engano, por minuto de atraso, e ia aumentando o valor. Eu acho que isso, não sei se isso existe ainda. Olha, atraso eu não lembro da gente ter
Não, aqui observado não. lá no Essa tribunal. parte O problema tribunal mesmo não- é invasão. Talvez já seja o regulamento da própria liga. competição Da e a liga competição. mesmo que pune, já dá não. a multa Provavelmente. pros Esse times. tipo de punição, o tribunal... que Agora, são- por exemplo, o tribunal ele multa também os clubes. Então, Tem valores de dinheiro. acontece o seguinte, por se tratar de futebol amador, não havia esse tipo Gente, fica à vontade para comer aí, pelo amor de não Deus, tá? havia esse tipo de penalidade, né? Mas, com o passar do tempo, os defensores, nas suas defesas, falaram, não, mas nós temos prejuízo, nós pagamos isso, contratamos jogador, isso. Mas como? É amador? E está pagando? Aí nós começamos a aplicar multa. Aqui, não sei se Eu vocês me são... recordo, o doutor Gilberto foi um dos últimos a aceitar esse tipo de punição. Depois ele entendeu que deveria... Pegando esse gancho que o senhor falou aqui, se o senhor assistirem o episódio da reestreia da nossa segunda temporada aqui com o Glauco e com o Blumenau, todos os clubes aqui de São Bernardo pagam para os jogadores, e palavras deles, não são minhas, muito bem pagos. Aí nós começamos a aplicar multa. Então, não pode. Eles cometeram uma impropriedade, eles estão totalmente errados, e se isso chegar ao conhecimento oficial do tribunal, tem punição. Você fala para pagar jogadores, é isso? Você Não fala? pode. É mesmo? É amador. Porque isso já é uma doutrina, uma coisa já que viralizou por São Paulo inteiro, por todo Eu mundo. sei, Tudo eu é sei. pago. Não, veja, o tribunal tem plena consciência disso. A gente sabe disso. Só que quando chega a informação oficial, entendeu? Aí a gente é obrigado a punir. Porque é futebol amador. Não pode receber dinheiro. É que de vez em quando algum dirigente ou algum atleta escorrega e fala lá na nossa frente. Fala na nossa frente, vai ser punido. Eu vou fazer de conta que eu não ouvi que isso aí desses dois tribunal, dirigentes. por exemplo, não pode. Rapaz, Um jogador é denunciado. Jogador, o clube, ele tem que comparecer na sessão de julgamento. Se ele não comparecer, é julgado a revelia e é aplicado o artigo 220-A do Código e aplica a multa pela revelia. E essa multa? Uma pergunta aqui, essas multas aqui, os valores dessas multas, para onde que vai esse dinheiro? Onde que é aplicado? O que que é feito? A liga é que fica responsável de receber e administrar. Nós não tomamos partido. Antes, um tempo antes, o que nós fazíamos? Era direcionado à entidade de caridade. Qualquer instituição indicada, a pessoa ia lá, pagava a cesta básica. E não é legal, por exemplo, algo do tipo, já o tribunal indicar uma instituição para esse tipo de multa? Como que é o negócio? Então, não poderia ser feito isso? Sempre foi feito, né? Esse ano aqui, excepcionalmente esse ano aqui, né, depois da pandemia, nós decidimos entre nós, o tribunal, deixar para que a liga administre essa parte. Mas sempre foi feito dessa forma. Toda e qualquer multa era revertida para uma entidade de caridade. Que eu não sei, eu posso estar leigo, mas de repente isso pode ser... Os clubes podem começar a pensar que de repente está virando uma receita para a liga onde não deveria. Acho que seria muito mais fácil já continuar fazendo indicação. Não arrecada muito, não. É pouco, né? Também. Nossa, é quase que insignificante. E eu vou continuar complicando os clubes aqui, porque o que eles investem nos jogadores e o valor, isso é pouco. E o valor dessa multa é um valor assim quase que simbólico, apesar de ser uma coisa subjetiva, que muitas vezes, por exemplo, R$100 para mim pode não significar nada, para uma outra pessoa pode ser tudo. Mas o valor que é aplicado é mais simbólico, é mais uma punição. Foi multado, mas não é só essas coisas exorbitantes, não. É quase igual o juizado especial civil. A pessoa entra pedindo danos morais, achando que vai receber R$1 milhão, igual nos Estados Unidos, recebe R$1.000, no máximo R$2.000. Veja, essa história de ser fonte de arrecadação para a liga... Não. É um valor muito irrisório. É irrisório, É irrisório. Apesar de que, como nós não sabemos também, mas eu tenho convicção que é aplicado na própria liga. E eles têm o seu sistema de prestação de contas e tudo mais. Sim. Então...
Eu imagino também que isso, de repente, agora que a Liga está administrando isso, eles devem aplicar, de repente, até para melhoria do campeonato, investimento em alguma coisa. Até porque a Liga... Mas seria interessante a esse valor. A Liga é bem como era. estruturada, que eu saiba, ela tem uma boa administração e, pelo que eu saiba também, ela recebe dinheiro público e tem que prestar contas. Essa parte, como é independente, nós quase não temos nenhum tipo de... Ou, sei lá, não sei, uma ideia pro Robson, de repente, com esses valores, fazer um fundo para os próprios clubes, de repente, para os clubes no ano que vem não pagar menos anuidade, porque os caras reclamam. Eles pagam um absurdo para jogador e reclamam para pagar uma anuidade para a Liga. Entendeu? Então, de repente, faz um fundo para a própria Liga. Ó, esse ano aqui, nós arrecadamos 5 mil reais de multa de vocês. E em vez de vocês pagarem R$1.000 pela anuidade, vocês vão conseguir pagar 900. Pô, já ajuda. Entendeu? Sei lá. Então, mas tem que tomar cuidado com isso também, porque senão pode chegar ao absurdo dos clubes forçarem algum tipo de punição para o dinheiro voltar para eles. Ele paga e volta para ele. Aí perde o sentido da punição. Se você usa o dinheiro da multa para investir no clube, aí perde o sentido. Porque ele é punido, mas o dinheiro reverte de volta para ele. Aí perde sentido. Então, fica sem efeito, né? Acho que a melhor saída mesmo seria mesmo alguma instituição de caridade, ou comprar bola para as categorias menores, algo do tipo ser feito em benefício do futebol, que é o que a Liga move. Então... aí é uma pergunta a ser dirigida. Diretamente pro... Ele vai vir aqui dia 12 de janeiro, já está marcado com ele vai estar aqui. Essa parte a gente vai bater um papo totalmente danado com ele. E não há ingerência do tribunal em relação à Liga. A única coisa é que o tribunal usa o espaço físico, mas é totalmente independente. Legal. Galera, tá gostando desse bate-papo aqui? Tá muito bacana. Eu tô aprendendo pra caramba, aprendi muito aqui. Deixa o like aqui, se inscreve no canal, ative o sininho aí e ajude o nosso canal a crescer, galera. Vamos falar aqui dos nossos parceiros aqui, galera. Tô até meio perdido aqui nos papéis aqui, que é muita coisa. Despachante Caçula, galera. Tudo em documentação para o seu veículo. Endereço aqui do Despachante Caçula, lá com o Ari, com Portugal, com o português lá. Avenida Francisco Prestes Maia, 680, centro de São Bernardo do Campo. Pode também pelo telefone, pelo WhatsApp, 96862-9202. E o Despachante Caçula pensou em documentação do seu carro. A sua CNH está com problema de pontuação, fale com ele lá que ele vai resolver. Tem um time lá do Portugal, lá do seu Ari, que vai atender muito bem. Pensou em documento lá, fala com ele e falou que assistiu aqui no podcast Juízo Companhia, vai ganhar o desconto na sua documentação, beleza? E pizzaria aqui, a pizza que foi oferecida para nós aqui, nossos convidados, espero que tenham gostado da pizza aí, quando acabar o banco vai comer mais aí. A pizzaria Bom Gusto, gente. A pizzaria Bom Gusto, a pizza frita. É a massa crocante. Vocês podem falar se realmente estava crocante, estava legal. Tava ótimo. Massa fininha, crocante, muito boa. Eu mesmo só peço essa pizza em casa. Pode ser pedida pelo telefone 3438-3181 e pelo WhatsApp também 3437-0607. E, gente, o principal, pede pelo iFood, digita lá pizzaria Bom Gusto pizza frita. E aí vai aparecer lá Bom Gusto com esse logo aí que vocês estão vendo aí, o logotipo deles. Pode fazer o pedido com eles aí que eles vão entregar na sua casa a pizza crocante, fresquinha para vocês aí. E vocês tenho certeza que é uma experiência diferente e vocês vão gostar muito. Depois vocês me cobrem que pode ter certeza que é muito bacana isso daí. Beleza, galera? Doutores, eu só tenho aqui a agradecer. Puto, bate-papo, parece que não, né? As pessoas como falam assim, vamos chamar o pessoal do tribunal, poxa, mas vai ser rápido, não tem muito assunto. Foi 2 horas já, que não é nem. Você percebeu que foram 2 horas já? Foram 2 horas de programa já aqui e a coisa foi. E aí a gente poderia estar falando mais coisas aqui. E até amanhã, de repente, numa próxima oportunidade, a gente vai chamá-los de novo. De repente, quando o campeonato começar e for acontecendo os casos, de repente a gente vai entrar em contato com vocês para de repente dar uma explicação pra gente. Não só pra gente, para o público que consome o futebol de São Bernardo. Então, quero aqui, doutor Siqueira, muito obrigado por aceitar o convite. Valeu mesmo pela
pela presteza de ter vindo e espero que o senhor tenha gostado aqui do nosso bate-papo. Recomendo o nosso programa aí. E se quiser falar aí umas últimas considerações aí, falar para a rapaziada de São Bernardo do Campo, o Brasil assiste aqui, muitos árbitros do Brasil inteiro assistem esse nosso programa. Pode falar aí para a galera. Realmente o tempo não passou rápido, voou. Né? Dá a impressão que nós chegamos agora há pouco, já quase 22 horas. Bacana, né? O objetivo, a pizza estava excelente, né? E fica o convite aqui do tribunal, dentro do possível, e assistir, né? Para ver como que funciona. E eu aproveito do momento aqui para estar convidando o pessoal que é envolvido com futebol, os presidentes, para dentro do possível irem ao tribunal quando houver a sessão de julgamento, porque lá é uma lição, se aprende muito. Nós mesmos, do tribunal, nós aprendemos até com as pessoas que vão fazer as defesas, com os fatos ocorridos, e o tribunal sempre estará à disposição. E foi um prazer, né? Gostamos bastante. Na companhia do Dr. Gilberto, um excelente profissional, uma pessoa dedicada, que já está há muitos anos. Aprendi muito com o Dr. Gilberto também. Quando eu cheguei, ele já estava, né? E estamos sempre à disposição. Obrigado, doutor Gilberto. Por favor, obrigado. Primeiramente, obrigado por você ter aceitado o convite aí, ter se prestado. E valeu pela parceria aí. Pode falar para a galera que está assistindo. Quem tem que agradecer sou eu, o convite, a lembrança do meu nome. Agradecer ao nosso amigo Edson, que intermediou o convite. Foi um prazer, realmente foi uma conversa muito prazerosa. Foram 2 horas muito marcantes, até porque eu estou debutando no podcast, nessa mídia. Legal. E gostei bastante. E achou que ia gaguejar, nem gaguejou, tá vendo? Viu só? O papo foi tão assim tranquilo que eu percebi. Eu só não falei na hora. Tá vendo? Ficou tranquilo, nem gaguejou. Ia falar fora do ar. Mas eu falei no ar só pra gente soltar aí. Mas obrigado, agradeço o convite e fico à disposição se precisar de mim mais uma vez. Vai ser um prazer voltar. Quero agradecer as gentis palavras do Dr. Siqueira, ele que é o nosso vice-presidente e com ele nós aprendemos muito também no dia a dia. E até quero dizer que as nossas desavenças nas sessões são muito enriquecedoras. Nós costumamos ter algumas desavenças, mas são sempre profissionais e sempre respeitosas e com a intenção de enriquecer e ajudar o futebol de São Bernardo. Tanto é que acabou a sessão, nós continuamos amigos e vamos ser sempre amigos. E eu rendo minhas homenagens a ele. Muito obrigado. Bacana, obrigado. Galera, gente, é isso aí. 2 advogados. E vou falar até do meu advogado também, do Arthur Migliari aí. Galera, meu advogado pessoal, Arthur é ex-procurador, aposentado, é um cara que doutores, não sei se vocês já ouviram falar, ele foi universitário, ele foi professor universitário, é um cara que tem muita bagagem aí, é um cara que, toda vez que me foi procurado, fui procurar ele me atendeu muito bem e resolveu meus probleminha. Porque às vezes acontece arte de futebol, então eu tenho aí um negócio com um ex-jogador, um jogador de futebol da Ativa aí, e ele que me defendeu e ganhamos ação, foi um negócio bem assim, e ele me atendeu muito bem. Então, gente, se você quiser aí de repente falar com o meu amigo, com o meu advogado lá, você fala com o Dr. Arthur Migliari no 3105-7525 ou no 99635-2796, beleza? Galera, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e já na próxima quinta tem de novo, beleza? Obrigado pela audiência aí, valeu de novo, obrigado pela produção. Obrigado. Galera dos bastidores, a Associação dos Árbitros de Futebol com o Vavá. Gente, logo vamos ter um curso aí de arbitragem, novos árbitros, se inscrevam no curso, eu vou dar o curso também e nossos outros colegas aí, vai ser um curso muito bacana de arbitragem, beleza? Então, obrigado por assistir. Mais uma vez a gente volta aí. Na próxima semana tem mais. Juiz e companhia. Fui!